Eu não. levei 5 meses para convencê-lo a abrir no Brasil. 5 meses. Falei, Politi, não dá, cara. Acabei de ganhar chefe do ano, melhores restaurantes pelo Food and Wine nos Estados Unidos. Por que eu vou voltar pro Brasil? Não tem. Mas, Patrícia é uma boa vendedora, excelente vendedora. A Paty e o Tadashi, eles têm o restaurante mais exclusivo deste país. Como que eu sei? Porque eu não consigo fazer uma reserva lá. Você liga lá e fala assim, quero fazer uma reserva lá, legal, tem para março. Fala, mas porra, eu quero comer agora, semana que vem. Não tem. Alguns dizem até que é o mais caro. Eles não gostam desse assunto de ser o mais caro, de ser não sei o quê, porque isso gera muita polêmica. Mas é um restaurante mais exclusivo, com certeza. Então, Tadashi se encarrega desse assunto da culinária japonesa, é um dos grandes mestres da culinária japonesa aqui no Brasil, tem um treinamento de Japão, a gente vai explorar muito esse assunto com ele, e a Paty, ela é voltada, ela é dedicada ao mercado de luxo, ao mercado de high ticket, e juntou esse bololô todo e gerou o negócio que eles criaram e que nós vamos explorar no detalhe. A gente vai pegar essa história e chupar todos os detalhes para você, da nossa audiência, tirar, como sempre, o máximo de valor para aplicar no teu negócio. Só que antes disso, você tasca o dedo nesse botãozinho aí do seguir. Se você estiver no Spotify, você segue o nosso podcast, porque você vai sempre receber de primeira mão todos os episódios que a gente faz. Se você estiver no YouTube, você se inscreve no canal do YouTube, tá? Não deixa de fazer essas coisas. São pequenas coisas que nos ajudam muito. Bora lá com os nossos convidados, muito bem-vindos, Tadashi e Paty. Deixa eu começar, vou começar com o Tadashi perguntando o seguinte, eu olhei no seu Instagram, né, várias vezes, porque eu já passei a te seguir, desde que a gente se conheceu, eu passei a te seguir e admiro muito o trabalho que você faz, mas eu quero começar te perguntando, lá está escrito assim, 14 cities in 8 countries. É a primeira coisa que aparece lá. Conta um pouco dessa história, dá um pouco de conta, me dá um pouco do caminho que foi trilhado até você chegar no restaurante, até a gente chegar no Omotebako. Eu não sei se, ainda tenho essa dúvida na minha cabeça, né? Se o restaurante é o Omotebako, o nome do restaurante, ou o Omotebako é o nome do grupo. Então eu queria que você desse um contexto primeiro desses 14 cities in 8 different countries, que eu acho que deve ser uma história muito legal, e como que foi o caminho até chegar nesse restaurante. E talvez até o caminho que o ponto que o caminho de vocês dois se encontrou. Perfeito. Politi, primeiramente, obrigado por nos receber. É um prazer estar aqui com você. 14 cidades em 8 países. Foi e tem sido uma grande aventura. Eu comecei minha carreira aqui no Brasil, mas eu já tinha algumas referências muito importantes de berço, né? Meus pais japoneses, a minha avó japonesa, excelente cozinheira, não profissional, mas uma excelente cozinheira. E também de literatura. Minha família ela cuidava de uma livraria na Liberdade e eu tive acesso a muita coisa legal desde criança. Então, o contato com essa questão cultural da comida no Japão sempre foi muito, muito forte. Então, os estímulos, eles estavam presentes desde que eu era criança. Então, eu desenvolvi esse desejo de, eu quero cozinhar. Quando eu era criança, né, as pessoas falavam assim, que fofo, vai cozinhar, lindo, né, que fofinho. Mas todo mundo achava que eu ia para Poli, fazer a faculdade, como todo... Sim, a expectativa era outra. Todo filho de descendente japonês ou de família japonesa né, Bandeirantes, Poli, enfim, né, parece que já está traçado ali. Eu falei, olha, não vai rolar. Eu quero cozinhar e pronto, E quem bancou toda essa ideia ali foi a minha avó, a dona Canoe, né? E ela falou, não, se o Tadashi quer cozinhar, a gente tem que dar esse apoio. Obviamente, deu uma briga com os meus pais lá, mas tudo se resolveu. Mas em que momento foi esse que você decidiu que queria cozinhar? Eu já queria. Quantos anos você tinha? Isso era coisa antes do colégio. Antes de entrar naquela loucura que qualquer adolescente entra, que é ir pro cursinho, tem que definir o que vai cursar. Eu já falei, olha, você esquece, porque eu não vou nem me esforçar, porque eu quero cozinhar.
E eu já sabia que na época, quando eu comecei a cozinhar, ainda era muito cedo essa história toda de faculdade de gastronomia, não tinha, por exemplo, né, essa força que tem hoje, né? Então, ainda era considerado, por exemplo, por muita gente, especialmente na minha família, que quem trabalhava em restaurante era uma carreira que não era talvez uma falta de opção, né? Era um subemprego e ainda, de certa forma, ainda é considerado um subemprego, né? A nossa indústria como um todo. Então, eu tinha duas possibilidades. Eu tinha que entender que existia uma grande responsabilidade nessa escolha, porque eu ia contra tudo que os meus pais trabalharam para me dar de recurso, seja, né, educacional e de tudo que eles investiram. Seria como você desprezar esse Exato, suporte. que não foi fácil, né? A gente sabe que eu nasci quando meus pais tinham, né, 25 anos cada um, né? Os dois tinham a casa dos 25, eles não tinham grana, então era uma coisa de ver meu pai trabalhar de domingo a domingo, comerciante. Então, eu falei, olha, tem que fazer valer a pena. Então, assim, na verdade, eu tenho uma opção, né? Eu tenho que ser, né? Tem que fazer valer a pena todo esse esforço, né? Essa briga que minha avó teve de segurar a onda lá em casa. Então você não fez faculdade tradicional? Eu simplesmente saí do colégio e... E foi cozinhar? Fui cozinhar. Aonde? Eu comecei num restaurante pequeno, em Pinheiros, que me deu esse espaço. Eu não tinha nem 18 anos, eu não podia trabalhar à noite na época, porque eles falaram, olha, se você não tem 18 anos, você só pode trabalhar, né, num determinado horário. Ganhava ali meus R$300 e ajuda de custo. Então, foi interessante porque eu tive esse primeiro contato, né, de entrar num restaurante, entender como é que funcionava o universo de compras, gestão, lidar com personalidades diferentes, pessoas com backgrounds diferentes, origens diferentes, né? Então, eu tive esse momento e ali mesmo, apesar de ser o meu primeiro emprego, eu já sabia que aquilo não era o que eu queria fazer. Ficou muito claro na minha cabeça e só ficou mais claro ainda conforme o tempo passava que, legal, eu estou aprendendo, eu preciso sugar o máximo de conhecimento que eu posso ter aqui, ainda estou recebendo por isso. Mas eu já sabia que não é a qualidade de comida japonesa que eu quero fazer. Ficou muito claro isso, né? Você já sabia que era a culinária japonesa que você queria perseguir, o assunto, mas não era ali que você ia... Exato. Uhum. E aí eu tomei uma decisão que, para muita gente, foi completamente maluca, porque eu falei assim, eu vou trabalhar no maior número de restaurantes que eu puder, sem pensar em uma carreira a longo prazo no Brasil. Pro meu pai, isso assim, é suicídio. Eu falei assim, cara, então você não vai se firmar em lugar nenhum, você não vai ter o seu fundo de garantia, você não vai pensar na sua aposentadoria, como é que você vai pagar as suas contas? Eu falei assim, não, eu penso em tudo isso, mas eu tenho 18 anos, como é que eu vou pensar em pensão, fundo de garantia? Acho que está muito cedo para a gente pensar nisso. Então, eu comecei a passar por restaurantes, buscar esses restaurantes. Nossa, tem um restaurante que meio que compete com o restaurante onde eu trabalho. Muito famoso, por sinal, porque todo mundo que vem aqui comer fala desse restaurante. Eu falei, então tá bom. Então eu vou ficar um tempo aqui. Passei alguns anos ali naquele restaurante, fui subindo de cargo, fui ocupando. Eu era muito competitivo, então eu queria ser o cara mais rápido na produção, eu queria ser o cara mais preciso, eu queria ser o cara que desperdiça menos. Mas porque eu sabia que era uma forma de... Talvez isso é até um reflexo de como eu lidava com meu pai. Assim, como eu não gostava de ninguém falando na minha orelha, arruma a cama, lava a louça, não sei o quê, eu já ia lá fazer para ninguém me encher o saco. Então, eu sempre fui assim. E dentro do restaurante não foi diferente. Então, bom, se eu não quero ninguém torrando a minha paciência, Tadashi, corre aí, o seu prep tá lerdo. Eu corria, fazia, pegava o do outro, resolvia. Então, assim, era uma... gente, o prep tá atrasado. Joga na mão do Tadashi que ele resolve. E eu criei essa coisa, assim, de falar assim, bom, deixa que eu resolvo, né? E aí a gente volta para põe um asterisco aí, porque isso aí é um negócio que lá na frente teve consequências. Eu quero chegar no momento que o Japão entra na sua vida, o Japão mesmo, o Japão Exato. Japonês. E aí e aí passei... Você fala japonês fluente, escreve japonês fluente, tá. E aí rola essa jornada por outros restaurantes, e aí eu identifiquei algo que eu já sabia, mas eu precisava ter certeza. Os restaurantes serviam a mesma comida em pontos diferentes da cidade. Sim. E por quê? Porque a gente começava a ver restaurantes japoneses com base na demanda.
né? Então, por exemplo, era o mesmo prato, eu via em 15, 20 restaurantes diferentes pela cidade inteira. E eu comecei a questionar, falei assim, mas por quê? E aí eu comecei a perceber que um restaurante novo abria com o chefe de um outro restaurante que era puxado para essa nova empresa e ele simplesmente fazia copia e cola, abre daqui a 200 metros e só muda o nome, mas o restaurante é exatamente igual. Isso me incomodou muito. E aí eu falei assim, realmente não é aqui que eu quero estar. Como até hoje é, né? Acho que melhorou um pouco, mas a Mas fórmula... existe, né, essa homogeneidade entre os restaurantes japoneses, o cara já chega no restaurante já pedindo aquilo que ele está acostumado a pedir, né? Exato, ele vai num outro restaurante esperando encontrar aquilo que ele costuma comer em outros lugares. E a gente atender isso eu acho que é um erro, mas isso aí é um problema para uma outra hora. Então eu vi esse movimento de crescimento horizontal e não vertical, e eu falei assim, eu preciso ir para um outro mercado. Falo inglês fluente, falo japonês fluente, falo, né... Fui criado com 3 idiomas nativos, eu preciso fazer uso disso. O inglês você já tinha aprendido? Eu cresci falando japonês, inglês e português. Então, eu preciso começar a focar em ir para fora. Não foi fácil, porque ninguém simplesmente fala assim, olha, vem para o Japão trabalhar. Eu não queria ir para o Japão para trabalhar como... na fábrica e depois fazer um salto para uma carreira de restaurante. Que é como todos os descendentes japoneses chegam no Japão fazendo isso, né? Então, eu acho que quando a gente talvez foca muito em alguma coisa, a gente começa acho que, não sei se essa é a palavra, mas eu acho que existe uma mística onde você coloca como objetivo, acho que as coisas começam a trabalhar para isso. E foi mais ou menos o que aconteceu. Você dá o primeiro passo, o universo te dá o chão. Eu acho que pode se dizer assim, mas é assim... porque ocorreu de uma forma muito misteriosa. Eu estava trabalhando num restaurante, na Liberdade, e de repente fala assim... Tadashi, tem um cara que está fazendo um processo de scouting, ele quer abrir uma empresa-escola no Japão para ajudar brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade, porque foi um momento de crise nas fábricas do Japão, onde os brasileiros estavam sendo substituídos por profissionais mais baratos. Então, muita gente do Brasil estava perdendo emprego. E esse empresário japonês, ele tem uma relação muito forte com o Brasil. Ele estava investindo, entrou como sócio num restaurante ali na Liberdade, e ele falou, olha, Tadashi, eu queria bater um papo com você. E eu falei, ótimo, né? Queria conversar e tudo mais. E aí essa conversa me levou pro projeto desse restaurante escola, que basicamente ele precisava de alguém que falasse português e japonês, porque as pessoas que trabalhariam nesse restaurante seriam brasileiros que estavam desempregados e que ele queria dar uma nova formação, né? Ele queria capacitar essas pessoas para que elas pudessem voltar para o Brasil numa outra capacidade ou trabalhar nos restaurantes da rede dele, né? Isso foi um programa que durou um tempo, durou quase um ano no Japão. Eu aproveitei muito essa possibilidade porque era o meu sonho ir para o Japão. Então, tem momentos muito curiosos do tipo... Esse empresário criou essa escola no Japão. E ele já era dono de outros restaurantes no Japão. Ele é um cara que hoje ele tem restaurantes na Tailândia, tem nos Estados Unidos, no Japão inteiro, Malásia. Então, assim, ele é um cara E o seu papel nessa escola era o que exatamente? Era ensinar as pessoas. Eu tive que passar por, obviamente, um processo de treinamento. Então, eu viajei por vários restaurantes dentro do Japão. Eu passei por plantas fabris de fornecedores de insumos deles. Então, fui estudar farinha, fui estudar água, fui estudar miso, fui estudar shoyu, fui estudar onde fazia... Ou seja, você tinha que aprender as coisas para ensinar para os caras. Exatamente. Era um processo de aprendizado e ensino. Exato, só que Pô, não que legal. só a parte... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 22. Quantos anos você está hoje? Tenho 37. 37, tá. Então, tinha 21 para 22. Então, quando... né, eu estava nesse momento de viajando pelo Japão, de novo, minha cabeça funcionava assim, bom, eu estou absorvendo tudo isso, eu estou aprendendo tudo isso e, cara, eu ainda estou sendo pago para fazer isso. Sim. Vambora. Vai, não tem dor, não tem choro, porque assim, era segunda a segunda, de manhã até a noite, o telefone tocava de madrugada, vai lá, pega a bicicleta, vai até o mercado municipal de Tóquio, vai comprar as coisas, volta, prepara o restaurante, porque era um restaurante que fazia 125 couverts, assim, no restaurante escola?
E só tinha, assim, 3 pessoas trabalhando. Então, assim, tinha que fazer de tudo. Você tinha que fazer compra, tinha que fazer preparo. Mas vendia pra quem? Quem eram esses clientes que tinham 125? Era aberto pra rua. Ah, tinha... Era um restaurante aberto. Só que as pessoas que trabalhavam lá, os não fixos, eram pessoas que iam rodando e que eram essas pessoas que a gente ia ajudando e, eventualmente, alocava elas em outro lugar, outro restaurante. Funcionou por um tempo. Depois, quando ele viu que o restaurante... Tava indo bem, as pessoas não teve... Curiosamente, não teve tanta adesão, a gente não conseguiu captar tanta gente, as pessoas não se interessavam. Por quê? Porque horas, e aprendizado, né? Não é todo mundo que tá com essa pegada do aprendizado, né? De aprender para depois não sei o quê. O cara acha que vai demorar para depois aplicar, para depois ganhar dinheiro. Então, teve alguns casos muito bons. Você deu sorte, né? Porque você estava sendo pago para isso. O cara não estava sendo pago para isso. Não, ele até recebia, né? Ele era pago. O aluno era pago para aprender também, assim como você, tá? Mas ele tinha que passar por um processo de provas e se ele não chegasse no final, ele não era recomendado, por exemplo, ou não era contratado. Então, era como se fosse um programa de estágio onde você acabava ganhando um emprego. E nisso, então, você aprendeu a cultura japonesa, você aprendeu os pratos japoneses raiz, você se familiarizou com toda essa coisa que você via, que você falou que já tinha percebido que no Brasil era meio homogênea a coisa. Lá você percebeu que não, que existe uma coisa muito além do que eles estavam fazendo aqui no Brasil, é isso? Eu acho que, assim, se a gente for separar... Eu já sabia que o Japão é um mercado onde você faz restaurantes especializados em cada uma das técnicas que a gente... Você abre restaurantes especialistas. Você não abre um restaurante que vende sushi e lamen junto, por exemplo, no Japão. Isso não existe. Assim. Então, ou o cara faz lamen, ou o cara faz udon... O cara vai para um tipo de restaurante japonês, ele não vai para o restaurante japonês. Ele vai para... Exatamente. Então, você vai para... Assim, eu quero comer gyoza. Tem restaurante que só serve gyoza. Quais são... Desculpa, só interromper a sua história um segundo. Só para a gente... Quais são os tipos de restaurante que você se lembra de cabeça que tem diferentes tipos de restaurante japonês? Porque eu conheço... Por exemplo, você falou, tem o sushi. Aqui no Brasil você tem restaurante de tempurá. Você tem restaurante de yakitori. Yakitori, né? Isso. Você tem restaurante de... como é que chama aquele que é mais com bar e... Izakaya. Sim. Quais são os diferentes tipos de restaurantes? Só para a gente elencar, assim. Mas acho que você já elencou um pouco, né? Assim, a gente pode falar, tem um... Aquele de sopa com massinha, como chama o... O lamen? O lamen. O lamen é um tipo de noodle. Em termos de noodle, a gente tem casas que só fazem soba, casas que só fazem udon, casas que só fazem algum tipo de lamen ou outro tipo de lamen, né? Então, é muito específico. E, claro, você vai ter restaurantes que fogem um pouco à regra e que são um pouco mais casuais, são mais restaurantes mais para família, então tem opções mais variadas. Isso não é aqui no Brasil, você diria que na Liberdade é que você encontra mais essa diferenciação, você consegue entrar num restaurante na Liberdade que seja super específico. Mais do que no restante da cidade, né? Eu acho que sim. Eu acho que em alguns casos a gente tem restaurantes bem específicos, mas eu acho que de uma forma geral a gente ainda trata restaurante japonês como um lugar onde a gente tem que servir um pouco de tudo para agradar todo mundo. Né? Em termos de negócio... Você diz economicamente falando, né? Isso é... Porque você acha que se o cara afunilar muito, ele não vai ter um volume de clientes suficiente para... Então eu acho que a gente seguiu uma regra normal de negócio. A gente precisa... estar pronto para o nosso cliente. Ninguém gosta de ver alguém entrando e falando assim, olha, eu não posso te atender, a pessoa virar, sair pela porta e ir no restaurante da frente. Sim, deixar dinheiro na mesa, né? Exatamente. Então, mas vamos voltar para o Japão. Vamos voltar para o Japão. Então, o que aconteceu foi que quando eu cheguei lá, eu tive esse tempo, eu já sabia o que eu queria estudar no Japão, não era isso que eu estava fazendo, mas eu falei assim, eu não vou perder a oportunidade de ir para o Japão sendo pago para isso. Mas eu acabei indo para um restaurante que não era o que eu fazia, que a minha especialização é sushi, mas eu não fui fazer sushi no Japão. Eu fui trabalhar numa casa de lamen, para você ter uma ideia. Já era sushi a sua especialização quando você foi para o Japão? Quando eu entrei nisso, eu já queria fazer sushi. Eu já sabia que era. Só que eu também queria ser muito bom numa outra coisa que eu identifiquei ao longo do tempo, que quando você tem uma demanda muito grande por sushi, vamos até usar um termo que eu não gosto, que é o sushi man, por exemplo. Você abre restaurantes no Brasil, assim, numa quantidade absurda. E você precisa de um monte de gente que faz o quê? Trabalha com peixe cru. Então, se o restaurante foca em peixe cru e esse é o produto que mais vende ou mais rentável,
por que você vai focar em criar, por exemplo, profissionais que são bons de cozinha, de fogão, né? Então, eu sempre percebi um pouco disso, que lá, de uma forma um pouco mais ampla, focou muito no sushi e deixou a cozinha de lado. Então, quando eu cheguei no Japão, foi importante eu voltar a ter esse contato com a parte quente da cozinha, porque é uma parte que eu senti muita falta no começo da minha formação aqui no Brasil. Então, foi ótimo, porque eu fiquei 100% do tempo na cozinha. Fogão, forno, e aí você começa a entender que, cara, tem um outro universo além do cru, né? O cru é uma especialização, mas a quente também é uma outra especialização. Então, isso me fez entender que se eu ficar só no cru, eu posso ser muito bom nisso, mas eu comecei a entender, comendo em restaurantes, que os caras que eram muito bons de crus, eles eram muito bons de fogão também. Eu falei assim, então tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a fazer o raciocínio lógico. Eu falei assim, pô, a cozinha é cozinha, é fogo. Então, mesmo que eu seja bom em cru, eu tenho que saber mexer com fogo, senão eu não sou um cozinheiro. Isso gerou esse questionamento na minha cabeça. Eu falei assim, então tá. Então, todo o tempo que eu tinha livre, todo o tempo que eu tinha de folga, todo o dinheiro que sobrava, eu fazia o quê? Eu viajava o Japão para comer. Comi em todos os restaurantes que eu podia. Quanto tempo você passou total nessa fase no Japão? Deu quase um ano. Tá. E aí eu comi todo o meu dinheiro, literalmente. Né? Não tem aquele... né? Não tem mais como comer todo o seu dinheiro. Assim, cara, eu literalmente torrei meu dinheiro em viagem. Eu voltei... Eu juro pra você... Melhor maneira, né? De torrar o dinheiro é em viagem e restaurante. Eu também torro meu dinheiro inteiro nisso. Eu voltei com uma nota de 1.000 ienes no bolso. Meu pai quase morreu, assim. Quase infartou. Eu falei, cara, você ficou um ano no Japão, não juntou dinheiro. Eu falei assim, mas eu não fui pro Japão pra juntar dinheiro. Eu fui para estudar, fui para descobrir. Falei, e se eu não volto pro Japão? Né? Assim, se eu não consigo voltar pro Japão? Então... Foram momentos muito decisivos, porque eu já sabia o que eu queria comer quando eu cheguei lá. Então, tem uma história muito legal do meu chefe me levando para um restaurante de sushi, numa das primeiras noites que ele me levou para jantar. Ele falou, Tadashi, pede o que você quiser. E ele achou que eu ia pedir coisas muito óbvias. Eu, tipo, pedi um atum, pedi um peixe ali. Eu falei assim, eu quero isso, porque eu fui lendo o que tinha nas plaquinhas, né? Isso. E o cara olhou e falou assim, beleza. E eu pedi tudo em japonês, e meu chefe lá, ele olhou pra mim assim, cara... Você fala japonês bem mesmo. Falo bem. De infância. De infância. E ele olhou e falou assim, mas como é que você conhece tudo isso se você veio do Brasil? Eu falei assim, olha, é que eu nunca comi nada disso porque não tem no Brasil. Mas todos os livros que eu leio de sushi, isso aqui é considerado... A gente precisa saber o que é. E aí, cara, foi a realização de um sonho naquele momento, porque eu fui colocando na boca tudo que eu só sonhava e imaginava que gosto teria vendo naquele livro. Então, naquele momento eu falei assim, cara, eu tô ferrado porque eu vou gastar toda a minha grana. E pra mim, o tempo que eu fiquei no Japão, por mais corrido que fosse, por mais corrido que fosse, eu sentia muito prazer em sentar e comer em todo e qualquer tipo de restaurante que eu entrava, porque aquilo era um momento de descoberta, tudo era muito novo. E falei, não, realmente é difícil, é uma carreira complexa, porque no Japão tem essa do tipo, deu meu horário, eu vou embora. Ah, nossa, eu tô meio mal, acho que eu não vou hoje. Cara, no Japão eu tomava conchada na cabeça, cara, na frente dos clientes, assim, de tomar uns berros, assim, dos meus chefes, assim, não que eu acho que é certo, não é. Sim, mas é cultura lá. Na França não foi diferente, né? Então, assim, eu venho de uma geração que... Se meu chefe estava, assim... Falou, gente, hoje a gente a cozinha só fecha enquanto o último cliente sair, porque, sei lá, era feriado e não parava de vir gente. Cara, a gente vai atender até a última pessoa. E não tem essa de tipo, eu sou pia, minha função é só lavar. Não, o cara que era pia, o cara tinha que fritar um negócio, tinha que ir lá atrás, cortar um brócoli. Todo mundo trabalha. Então, foi uma cultura que eu achei, cara, achei incrível. Você abraçou para você, inclusive trouxe para os seus negócios aqui no Brasil, pro seu restaurante aqui. Essa cultura. Eu levo comigo. Isso é uma coisa genética, assim. Eu acho que... Restaurante é um negócio muito sério, mas não é só linha de produção. Claro, tudo isso é padrão, tudo isso é importante. A gente aprende, especialmente quando eu fui para a Europa trabalhar num restaurante muito grande. Mas eu via lá essa dedicação, assim, 100% do tempo eles se dedicavam a fazer o melhor que eles podiam. Né? Então, eles viam um cara novo do Brasil. Cara, como é que vem um cara do Brasil? O cara corta a cebola melhor e mais rápido que um monte de marmanjo aqui. Como é que esse cara corre mais? Como é que esse cara não erra o tempo do macarrão? Como é que esse cara não erra? Porque, assim, cara, pra mim,
era muito foco, era o tempo todo. E eu adorava essa energia de fazer tudo perfeito. E minha estação sempre limpa, minha faca sempre afiada. Tanto que na rede, na empresa, o pessoal cortava a cebolinha numa máquina. Eu cheguei pro meu chefe e falei assim, se você quiser que eu trabalhe aqui, eu não vou usar a máquina. Eu vou usar a faca. E gerou um problema. Porque quando o chefe, porque o dono da empresa, o meu chefe, né? Ele não era cozinheiro, ele era empresário. Ele não entendia nada de cozinha. Só que para ele não fazia a menor diferença cortar na máquina ou cortar na faca. E eu falei, olha, tem máquinas boas, mas essa máquina é muito ruim. Então, eu prefiro, para entregar mais qualidade de sabor e visual para os nossos clientes, eu prefiro cortar na mão. E ele decidiu implementar que todos os restaurantes iam ter que cortar na mão. De quem que foi a culpa? Do moleque lá que veio do Brasil. Cara... Da máquina que era horrorosa. E aí deu... Mas, Tadashi, vamos lá. Esse é o Tadashi de 22 anos, vai, que estava lá no Japão, que já fazia as coisas com essa intencionalidade, né? com esse detalhismo todo. E tem o Omotebako, o restaurante que vocês abriram. O restaurante vocês abriram juntos, a parte em que momento que entrou nessa parada, e tem alguma coisa significante na sua formação, desde esse Tadashi de 21 anos, até o Omotebako vocês abriram quando? 20 de junho de 2020. Na verdade, junho de 20. Junho de 20, ou seja... No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados. Começamos no meio da pandemia. No meio da pandemia. No Dia dos Namorados da pandemia. Tá. Então, ou seja, passou-se 10 anos, né? Quais foram os pontos específicos assim que você consegue se lembrar, desde esse Tadashi de 21 anos até você está falando que você está com 37, então você abriu com 34. Ou seja, passaram-se 13 anos aí. Quais são os principais pontos que você pode caracterizar como tendo construído o Tadashi do Omotebako? Porque a gente vai... Eu quero entrar nesse assunto do Omotebako porque eu sei que é um restaurante que é difícil de entrar, é difícil de conseguir lugar, é super reputado. Você olha lá o carinho e as coisas, o que você posta no Instagram, que a gente vê, né, o carinho e o detalhismo que você acabou de mencionar, né, que você traz na sua formação. E eu quero saber se houve mais alguma coisa que você destaque que trouxe até o restaurante. Tem, e eu já vou falar de forma muito simples. Um cast eu acho que não é suficiente, é muita coisa. Muita coisa. Não, por isso que eu estou perguntando só os pontos mais específicos. Exato, porque, uma pessoa que me inspirou muito a cozinhar, ele se chama Nobuyuki Matsuhisa, ele é um chefe muito conhecido, vocês devem conhecer ele como Nobu. Nobu. Uhum. Eu trabalhei com ele por muitos anos. Trabalhei com ele na França, na Suíça, na Alemanha e na Grécia. E ele era meio que o primeiro livro muito sério de gastronomia que eu li foi o dele. O Nobu The Cookbook, o primeiro livro dele. E ali eu falei assim, cara, esse cara é genial. Esse cara é um gênio. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu recebi o convite para ir para o restaurante dele, eu falei, não é possível. Ele falou, Tadashi, você foi escolhido porque você fala os 3 idiomas, a gente tem muitos brasileiros na Grécia e a gente precisa... Ele te escolheu para ir para... processo de scouting, eu fui especificamente para Mykonos primeiro. Né? Lá tinha um outro brasileiro, um grande amigo meu, que a gente virou super amigos. E ele falou, olha, a gente precisa de outros brasileiros vindo para cá, porque tem muitos brasileiros trabalhando. Então, esse processo, quando eu recebi a proposta, eu fiquei muito surpreso, achei que era um trote. Porque eu falei, não é possível. Eu tinha acabado de chegar do Japão, eu estava super frustrado de estar no Brasil de novo, porque eu não me adaptei, eu não consegui me adaptar. Eu estava trabalhando em restaurantes incríveis no Brasil, sucesso de crítica, de mídia, mas eu falei assim, cara... Sempre como sushi man. Nesse ponto eu já estava talvez pelo fato de eu estar vindo de fora, eu já consegui brigar de outras formas no mercado, né? Eu já fui colocado numa posição de liderança, mas eu não estava satisfeito. Falei, cara, como é que esse é o melhor restaurante de São Paulo e eu não tô vendo isso? Mas as pessoas amam. As pessoas, Tadashi, então ou o Tadashi tá errado... Ou todo mundo tá errado. Ou todo mundo tá errado. E eu falei assim, eu me recuso a achar que eu tô errado porque eu não tô. Eu acabei de chegar do Japão. Eu sei que a gente consegue entregar melhor, mas
Ah, mas é Brasil. Eu falei, não, mas por que é Brasil? A gente tem que lutar por isso, enfim. E aí eu tava frustrado, porque obviamente o restaurante não é meu, as coisas não iam pra frente. Então a proposta do Nobu caiu assim, cara, do céu. Mas só para dar um contexto, o Nobu ele já tinha restaurantes em outros lugares, Já. em muitos outros lugares. Já, o Nobu, isso foi em 2011, quando chegou essa proposta. Então, em 2011, o Nobu-san começou em 1987. Em 2011, ele já estava na casa dos 50 restaurantes já. Tá, então ele abriu um em Mykonos e precisava, a organização Nobu precisava de mais gente lá que... Mais brasileiros, porque eles tiveram uma experiência muito boa com esse meu colega que esteve lá antes de mim. E ele estava de saída e abriu uma vaga. E eles falaram assim, Aí ele te indicou. falou assim, cara, chama o Tadashi, né, e vamos lá. E lá foi brutal. Aquele momento foi o momento que, assim, ou você decide que você não quer cozinhar mais, ou você vai pra frente. Porque eu achava que, como é uma empresa grande, vai ter estrutura, não sei o quê. E tinha tudo isso. Só que eu fui com uma cabeça do tipo, cara, cheguei no Nobu. Porra, fui lá, pimpão. Os caras, Tadashi, seja bem-vindo, vamos tomar uma champanhe. Meu, tomamos champanhe a noite inteira. Não, tudo bem. Você só vai começar daqui uma semana, porque seu visto não tá pronto. Não tem problema, descansa, aproveita a ilha. Cara, e regado de champanhe, assim, tua cabeça vai... né, assim, cheguei onde eu queria chegar. 5 horas da manhã do dia seguinte, eu dopado de champanhe. Os caras entram no meu quarto e falam assim, vai, levanta pra cozinha. Eu falei assim, mas... como assim? Eles falaram assim, o escritório falou uma coisa. Nós da cozinha, você vai ter que provar pra nós que você vai ter que ter condições de trabalhar aqui, bicho. Isso que era um cara, o meu chefe lá no Nobu, ele era um cara que hoje, ele é o funcionário mais antigo da história do Nobu, o Sabu-san. O Sabu-san é um pai pra mim. E ele falou assim, bicho, se você não se provar... Ele era o chefe da cozinha lá em... Ele era o chefe do restaurante. Hoje ele é um dos caras que está mais tempo na história do lado do Nobu-san, lá desde Los Angeles até... Hoje ele está em Newport Beach. Ele é um funcionário honorário do Nobu. Ele, assim, se ele quiser, ele vai só pro restaurante só para dar um oi e ele tem salário pro resto da vida dele. Assim, é uma coisa surreal, assim, é uma relação muito bonita que eles têm. Obviamente, né, assim, ele tem que trabalhar e tudo mais, mas é uma pessoa que tem um carinho muito grande no Nobu. E ele falou assim, se você não se provar, eu tenho 500 pessoas igual a você, eu não preciso de você. Mas que você fala português? Caguei. Bicho, eu falei assim, mas eu não tô pronto, né? Assim, não tem uniforme, não ganhei uniforme. Eles falaram assim, você não tem faca? Você não tem uma calça? Você não tem um chinelo? Você não tem uma camiseta? Ótimo. Bora. Eu fiquei em choque. Mas todo santo dia eles me fizeram desejar que eu estivesse em casa, tipo, abraçado no meu travesseiro, cara. E aí eu falei assim, será que isso é real? Será que isso é um trote? Será que vai ser assim? E aí eu comecei a entender. Falei assim, peraí. Eu fui pro Japão. Não era nesse nível, mas, cara, era intenso. Eu tenho 2 coisas aqui que eu posso fazer. De novo, aí vem aquela coisa. Ou eu posso ir pra casa, com o rabo entre o meio das pernas e falar assim, gente... Infelizmente não deu certo meu tempo lá no Nobu, tô voltando pro Brasil, olá, mercado. Não, mas independente da dureza e desse dia a dia duro e difícil, a qualidade do produto era super... Polite, eu não tinha condições de alcançar os caras. Os caras estavam num outro eles nível. conseguiam manter essa qualidade mesmo com 50 restaurantes ao redor do mundo? Eu não sei, eu já fui em vários Nobus e eu não encontrei essa qualidade, mas o time de Mykonos... é muito específico. Aquele time é muito específico. Mas você falou que depois você foi para outros também. Você falou que foi para a Suíça, para a Alemanha. Foi, mas o de Mykonos é específico. E aí... porque o de Mykonos era o time que tinha menos recursos em termos de pessoas. A gente não tinha o mesmo efetivo que todo mundo tinha, mas era o restaurante que atendia mais pessoas no verão. E assim, era uma temporada de 6 meses, 7 dias por semana, e não tinha hora. Não tinha assim, eu vou trabalhar 8 horas no dia. Você vai trabalhar o tempo que tiver que trabalhar. E não tem essa de lei e suporte e hora extra. Cara, você não quer trabalhar, Tadashi? Pode ir embora. Não faz a menor diferença. Não. Aí eu falei, peraí. Cara, eu não vou voltar pro Brasil, tipo,
derrotado. Eu falei, não, eu vou arregaçar esses caras. Só que, Polite, todo dia, cara, eu me dava um melhor. Eu não conseguia correr igual os caras, velho. Eu falei, meus caras são muito rápidos. Os caras são perfeitos, os caras não erram. E ele só falava assim, ó, se o Nobu-san chegar aqui e você não estiver pronto, bicho, você não vai nem entrar na cozinha pra passar vergonha, meu. Eu falei, puta merda, cara. E ele chegou lá? Ele chegou aí lá, não, quando você tava lá? Ele só veio depois de um ano. Então, durante um ano... Mas você ficou quanto tempo em Mykonos? Não, eu trabalhei 4 verões com os caras. 4 verões? 4 e no inverno você fazia o quê? A gente ia pra Samoritz. No Nobu de Samoritz? Lá no Badruts Palace. Badruts Palace, eu conheço. Eu trabalhei em Samoritz também. A gente ia chegar aí, eu ia perguntar para você, mas foi essa experiência. Então, Paris, Munique foi entre essas temporadas. Tá. Ou seja, o seu trabalho no Nobu foi mais especificamente em Mykonos e aí você ia para os outros lugares nessa... Só que a condicional era que se eu não passasse... Mas você era funcionário full-time deles? Se eu não pudesse encontrar meu ritmo em Mykonos, eles tinham poder total de vetar o meu contrato e acabava o meu contrato. Eu tinha um período de 2 meses de teste. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer o negócio dar certo. Ou é isso ou eu vou embora. Então, eu cheguei lá, eu entendi que eu precisava melhorar as minhas qualidades técnicas, eu precisava melhorar a minha questão de organização, eu precisava melhorar a minha inteligência em relação lá ao meu mise en place, eu precisava melhorar toda a minha questão mental para poder cumprir... Assim, cara, é humanamente impossível. Mas por quê? Porque a gente é criado de uma forma assim... Ah, você entra às 8, você tem 7h30, você tem um intervalinho, aí você tem o seu almocinho lá, um buffet de salada, arroz, feijão, proteína. Ah, pessoa que não come glúten, não sei o que, né? Lindo. Lá... Sabe qual que era o meu almoço? Era uma sopa de tomate com ervilha e queijo feta, que fermentava num calor de 45 graus e não dava pra comer. Inumano. Não tô falando que... Ah, nossa, cara, beleza. Eu comia outra coisa. Eu pegava uns tocos de peixe que sobrava, tacava no chão, eu comia ali escondido. Mas, bicho, era buscar peixe no porto. Chegava atuns inteiros de 400 quilos. Chegava do nada, assim, falava, falta 5 minutos pra gente abrir, Tadashi, pode correr lá no Cargo Bay, porque chegou 15 yellowtails que não estavam programados para daqui a 2 dias. Eu falei, porra, mas o restaurante abre em 5 minutos. Azar. Você pode deixar o peixe estragar. Eu falei, puta merda. Então, assim, cara, era uma porrada atrás da outra. Só que, Polite, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Imagino. Foi a maior escola que você teve. Porque quando o Nobu-san chegou no outro ano, eu tava pronto. Então, assim, o que eu achava impossível fazer 400, 500 covers, cara... Quando chegava no final da temporada, tem 150 pessoas no livro, aí você projetava ali, vai dar umas 200 na noite. Meu chefe tirava folga. Falei assim, você e mais um dá conta. Eu falei, não é possível, cara. E dava. Porque você é treinado pra só resolver problema. Não tem essa de, isso é difícil. Bom, então você não serve pra trabalhar no Nobu. Então, quando eu conheci o Nobu, pra mim foi uma sensação assim do tipo, cara, eu mereço estar aqui. Eu conquistei o meu lugar aqui. Então, no outro ano, eles me fizeram entender por que era tão rígido. Eles falaram, Tadashi, aqui para Mykonos, a gente manda todos os caras que não estão performando no Nobu e a gente dá um passe de férias para eles. A gente fala assim, cara, você ganhou um final de semana em Mykonos, vai lá. E aí os caras vinham e viam o que a gente fazia com três caras no balcão, servindo 400, 500 pessoas e uma cozinha cheia de... E agora você tem um restaurante com 8 lugares. Mas por quê, cara? Aí tá fácil, né? Mas é porque tudo isso... Eu quero saber se tá fácil. Não, na verdade é aquela lógica. Você faz 8, 80, 800, 8.000. É o mesmo trabalho. É como você condensa isso daí ou como você prioriza onde você quer focar em qualidade. E aí você vai ter o mesmo trabalho. É a mesma energia, é o mesmo desprendimento, é a mesma dedicação. Mas foi uma escola incrível, porque não só a parte de cozinha, a gente aprende toda a parte de escritório, a gente vai para números, né? Então, foi uma coisa que eu, honestamente, eu nunca vi no Brasil. Eu não tinha acesso a isso. Nunca chegaram para mim e falaram assim, Tadashi, vamos fazer uma planilha aqui. Vamos fazer vamos fazer o CRM dos clientes que vão vir. Eu falei assim, que isso? Eu não sabia de nada de termo. Eu achava que eu sabia, mas eu só sabia cortar as coisas. Eu era muito bom de cortar, mas eu era muito bom de cortar aqui. Quando eu cheguei lá na Europa, eu falei assim, não, imagina, a Europa é fraco. Não, a gente no Brasil é muito mais, né, porque a gente é a maior comunidade japonesa.
E, cara, quando eu cheguei lá, eu falei assim, a galera não sabe o quanto é trabalhoso manter uma empresa que tem 50 restaurantes no mundo inteiro. Então, quando eu ia para Londres, eu ia para outros Nobus no mundo, as pessoas não deixavam pagar a conta. Eles falavam assim, de onde você é? Ah, eu sou do Matsuhisa Mykonos. Até hoje. Não paga a conta. Mas por quê? Não. Matsuhisa Mykonos, vocês são, tipo, lendários pra gente. Vocês não pagam conta. Eu falei, não, por favor. E eu tenho que insistir para pagar em qualquer Nobu no mundo. A Patrícia já foi em 2 comigo. Eles não cobram. Eles falam assim, você trabalhou em Mykonos, né? Eu falei assim, então tá bom, isso aqui é por nossa conta. Eu falei, não, mas porque eles sabem o quanto a galera que foi para Mykonos naquela época... se preparou. Porque era uma época muito difícil. Porque era uma época que a empresa precisava... Cara, eles precisavam de grana, porque eles precisavam pagar o investimento. Então, assim, era uma opção sua desistir e falar assim, não, eu não compactuo com isso. Ou eu falei assim, cara, quer saber? São 3, 4 anos da minha vida, mas é assim, tipo, cara, é para sempre. Então, assim, hoje eu olho para trás e eu falo assim, a gente foi até para Mykonos no aniversário de 20 anos, eu falei assim, cara, maior paz esse restaurante, né? 120 couverts, ali o ticket aumentou, óbvio, tudo mais, mas eu... Caraca, cara, que brisa, né? Aí a gente tava essa reunião de gerações, várias gerações nesse evento, e todo mundo fala assim, pô, agora tá fácil, hein, tocar Mykonos. Na nossa época era... Mas tudo veio com custo, né, Politi? Custo, uma mentalidade bizarra, assim, cara. E no Nobu você falou que ficou lá 4 verões, ou seja, uns 4 anos, e aí depois você voltou pro Brasil? Aí eu recebi um convite de um cara que eu adoro, que é o Luigi, que é um dos sócios do Makoto, do Cidade Jardim. Uhum. Ele e o Ale, que é eu acho que o Ale, por exemplo, é um dos caras mais geniais de números de restaurante. Esse é um cara que é um mentor tanto para mim como para Patrícia. E eles falaram, Tadashi, vamos abrir um restaurante em São Paulo. Eu falei assim, não quero, mas me conta mais. Aí a gente tinha um plano, eu falei, ótimo, eu vou voltar um ano mais cedo pra gente fazer esse restaurante. E a ideia era fazer um restaurante inspirado no Nobu. Mais moderno, mais com bastante qualidade, algo que o Luigi já queria fazer nessa época. Então, a gente tinha esse núcleo de 3 pessoas que era muito próximo e que queria realmente fazer um restaurante de sucesso com muita qualidade, serviço bacana. Na época, eu trouxe comigo 3 pessoas do Nobu para fazer parte do time de abertura. Isso que ano que era? 2015. A gente abriu um restaurante chamado ali na Padre João Manuel. E o problema começou quando a gente teve um dos sócios, era um cara super problemático, a gente teve que comprar esse cara e a gente teve que sair um pouco da nossa rota de planejamento de grana e teve que entrar outras pessoas. Você era sócio desse restaurante? Cara, eu não ia abrir mão do Nobu para trabalhar como funcionário, né? Eu falei, gente, eu só volto se for um projeto que eu tenho autonomia realmente para fazer e eu quero ser sócio, eu quero realmente começar já a construir algo no Brasil. E deu muito ruim, porque quando entrou esse novo grupo de sócios, aí começou a desandar, porque era uma galera que não tinha experiência, era aquela turminha do... mas eu sou dono do restaurante, vamos lá que eu consigo uma mesa. Eu falei assim, não tem mesa. Você fez reserva? Tadashi, mas eu sou seu sócio. Eu falei assim, não interessa. Não tem mesa. Assim, se você é sócio, se você não é sócio, se você tem 60%, 70%, 90% do restaurante... Ou seja, desandou a sociedade. Desandou, porque eu falei assim, cara, eu não quero. Não trabalho. Aí você viu que isso aí não era para você. Não, eu falei assim, cara, eu preciso só tomar cuidado com o tipo de sociedade que eu vou fazer. Eu falei assim, esse restaurante infelizmente não vai dar certo, porque... Hoje você tem sócio no Motebaco? É só vocês 2? Tá. Mas foi de novo, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque naquele momento eu entendi quem eram realmente as pessoas que estavam junto comigo, quem não eram. Naquele projeto eu já mostrava esses sinais de que me incomodava essa questão cultural que a gente tem de paternalista, assim, sabe? O cara trabalha no restaurante, ele me serve. Então, eu brigava com os meus sócios, porque eles chegavam lá, assim, maltratando o funcionário. Eu falei assim, cara, aqui não. Não, mas porque meu amigo... Eu falei assim, tá, mas não interessa. Seu amigo não vai comer aqui. E aí começou essas... né? Pô, o Tadashi é complicado. Pô, o Tadashi é muito sério. Aí você aprendeu a primeira lição sobre equity na sua vida.
Também. Se você não tem 50,1% do negócio, cara, você não é dono do negócio. Exato. Isso é muito importante, porque eu falei assim, bom, eu tô aqui tendo conversas muito infrutíferas, mas eu não tenho o que fazer. Então eles falaram, a gente compra a sua parte. Eu falei assim, obrigado. Mas então assim, eu falei assim, bom, de novo, aí olha como que funciona meu cérebro, né? Eu tô aqui, eu não gastei um centavo para fazer isso aqui. Eu gastei o meu conhecimento, o meu tempo, mas assim, eu não tive prejuízo. Eles trocaram o seu conhecimento por equity no negócio, pelo percentual da sociedade. Só que, de novo, eu não gastei um centavo. E eu tô aqui tendo espaço na mídia, gerando emprego. Bom, eu vou ficar do lado de quem? Eu vou ficar do lado de quem tá ali suando, ralando. Então, assim, eu sempre fiquei do lado das pessoas. Então, assim, cara, teve briga de sócio. Eu falei assim, eu quero a cabeça dessa pessoa. Eu falei assim, não vai ter. Só porque, porque eu não gostei da forma que ele me serviu. Eu falei, azar. O restaurante não funciona assim. Isso aqui é um negócio sério, né? Aí, eventualmente, você vendeu a sua parte, eles te compraram. O restaurante não deu certo, obviamente. Beleza. E o outro Montebello, eu quero chegar no Montebello. Só que aí não chegou. Não, mas o melhor é agora. Eu acredito que o melhor é agora. Aí, Polite, conta. O que aconteceu? Cara, eu saí, obviamente, frustrado. Eu falei, cara, eu não acredito que eu troquei uma carreira na Europa para lidar com um bando de criança no Brasil, cara. Mas foi bom. Foi bom porque eu aprendi o quê? De novo, equity é importante, né? Não, e você aprendeu também que a cultura do empresário, de muitos empresários que abrem restaurante aqui no Brasil é por causa disso, né? Ele quer realmente abrir um restaurante para poder... Teu clubinho. Então, dar um bypass na reserva, poder dizer que ele é o gostosão que ele tá ali, falar com o funcionário, gritar com o cara para ele atender rápido na mesa antes da outra. Exato. O prato tem que sair antes dele do que o do cliente que chegou. Então, cara, era um negócio que eu falei pro Luigi e pro Ale, eu falei assim, gente, não dá, cara. A gente tinha um sonho, mas esse sonho não vai rolar. E aí eu saí e foi por coisas muito, assim, você quer saber uma das maiores brigas que a gente teve? Eu falei assim, eu não vou fazer sushi de atum com foie gras. Eu não vou usar salmão trufado. Não, como assim, Tadashi? Mas todo restaurante serve. Eu falei assim, então você pode ir no outro restaurante, porque no seu restaurante você não come isso. A gente é um restaurante que não serve. Cara, isso foi uma das maiores brigas que a gente tinha. Eu falei assim, eu não vou. Tanto que teve um cara que... Um cara, assim, que é super famoso, que é super importante no mercado, ele me ligou um dia e falou assim, Tadashi, facilita a tua vida, cara. Cede, faz o foie gras. Eu falei assim, cara, se você faz e você vendeu a tua alma pra isso, ótimo. Mas deixa eu viver com a minha, cara, porque não vai rolar. E eu falei assim, cara, Polite, se eu tivesse aceitado todos esses conselhos, a minha vida teria sido muito mais fácil. Provavelmente eu teria ganhado muito mais dinheiro. Mas, cara, eu não ia ser quem eu sou hoje. Não é questão de setar as expectativas antes do empreendimento. Né? Fazer o seguinte, bom, beleza, quais são os seus valores e quais são os meus valores? Eu, quando penso numa sociedade, a primeira coisa que eu penso nisso. Cara, quais são os seus valores? Vamos ser sócio? Vamos. No que você acredita? Exato. Eu acredito nas mesmas coisas que você acredita, então a gente pode ser sócio. Agora, se não tem esse match de expectativas antes de acontecer o negócio, cara... Mas a gente teve problema quando entrou um novo grupo. Até então, eu, a Lei e o Luiz, a gente estava muito tranquilo. Bem, tava entendi. Ali na paz. O problema veio quando veio essa galerinha nova. Mas, enfim... Essa galerinha nova, só de curiosidade de negócio, veio para quê? A gente precisava aumentar o capital da empresa. E por quê? Porque a gente gastou muito para tirar o cara que deu problema. Esse cara, na verdade, ele teve um problema, assim, de... Brigou com a namorada, bateu na namorada, isso aí saiu no jornal. Mental. Isso aí deu um problema sério de imagem pra gente. E ele falou assim, cara, eu não quero sair, vocês vão ter que me comprar. Entendi. Aí ninguém tinha grana para comprar o cara, tiveram que trazer outras pessoas. Pegaram a grana que tinha do projeto, compraram e aí... E agora? Tá. Enfim. Não, só para entender foi essa curiosidade foi intelectual. Essa confusão, E aí... E aí, cara, eu saí assim... Eu tava muito inconformado. Eu falei assim, putz, de novo, vem aquele questionamento. Putz, será que eu que sou louco, cara? E aí, assim, eu acho que um episódio bem importante é que ele saiu decidido a não voltar pro Brasil. Eu falei assim... Não voltar para onde? Ele estava aqui no Brasil? Ele estava aqui e aí ele foi para os Estados Unidos. E ele estava decidido a não voltar pro Brasil. Eu não volto mais. Eu não trabalho mais no Brasil. Eu falei assim, cara, o Brasil... Perda de tempo, não vai rolar. Por quê? Chego nos Estados Unidos, projeto incrível, 8 lugares, do jeito que eu queria. Tudo do Japão em 12 horas, 100% dos meus ingredientes eu trazia do Japão. Mas chegando lá... Por isso que eu tô falando que não dá pra falar... Mas pera um pouquinho, quem te chamou para ir nos Estados Unidos? Um grupo de empresários mexicanos que eu conhecia.
que eles tinham um restaurante no México, eles queriam uma rede, assim, eles tinham vários restaurantes, eles são líderes do mercado de hospitalidade japonesa no México, e eles queriam expandir para os Estados Unidos, eles precisavam de uma pessoa para fazer isso. E aí, como a gente já se conhecia, eles falaram, Tadashi, lembra aquele seu sonho que você tinha de abrir um restaurante fora? Eu falei assim, vamos fazer um restaurante nos Estados Unidos? Eu falei, ótimo, vamos. Agora, acabei de sair do meu projeto, estou livre, bora. Aonde? A gente acabou abrindo em Miami, mas o plano inicial era Nova York. Então, foi bem interessante porque eu decidi por Miami porque foi uma oportunidade que a gente teve como empresa, tinha um espaço para fazer. Era um conceito legal porque era nos fundos de uma taqueria. E eu falei, olha, Miami precisa disso. Nova York já tem muitos, mas Miami falta isso. E aí foi, de novo, né, o caminho do mais difícil, né? Porque em Nova York seria muito mais fácil fazer. Por que foi difícil em Miami? A gente não conseguia fazer as pessoas entenderem que aquilo era um restaurante muito sério e que ia dar muito certo. No fundo de uma taqueria. É que eu fiquei com essa frase na cabeça. Como que um restaurante sério é no fundo de uma taqueria? Você queria ser levado a sério no fundo de uma taqueria, é isso mesmo. Mas porque era um restaurante de 8 lugares e financeiramente ele só era viável porque a gente compartilharia o espaço com os caras da taqueria. E eu falei, gente, vai dar certo. Confia. Confia em mim. Aí eu mudei o nome do projeto, eu criei o nome, eu fiz lá a caligrafia em pincel japonesa e tudo mais, inventei um nome. O nome é genial, o restaurante chama Hidden. Só que Hidden... Tipo um speakeasy. Só que Hidden, para os ouvidos de um americano nativo, é o escondido, né? Com 2 Ds, não. A palavra japonesa Hidden significa um legado que você deixa para as próximas gerações. Com 2 Ds também? Com 1 D só. Tá. E esse era o nome do restaurante, Hidden. Então era uma brincadeira. Ah, não era com 2 Ds. Não, era uma brincadeira, né? Então era um jogo, assim, era um trocadilho. Sim, se fosse em inglês seria Hayden. Exato, né? Não, seria Hidden mesmo, né? Porque não, com um D só? Mas se fosse no inglês, tanto que as pessoas falam assim, tá, achei esse restaurante é o Hayden. Eu falei, não, é Hidden. No inglês, né? Com um D só seria Hayden. E aí, cara, o problema foi... O que não significa nada. O que significa Hayden em inglês? Nada. Mas aí se você fala do Hidden, né? Se você dá a pronúncia certa... E aí o que foi legal foi o processo de construir o Hidden. Ninguém queria trabalhar com a gente. Brasileiro, não tem carreira nos Estados Unidos. Ah, tudo bem, é aluno do Nobu, mas até aí ninguém em Miami me conhecia. Vai abrir um restaurante de 8 lugares, que só serve menu degustação, pagamento antecipado e só com reserva e não adapta menu... Eu chamei um monte de gente para trabalhar, ninguém quis trabalhar comigo. Cozinheiro, Mas quantas pessoas você estava buscando para trabalhar? Eu precisava de 2 pessoas. Aí veio a primeira pessoa de Nova York, porque eu comecei a fazer preciso fazer um outsourcing. Então eu comecei a ligar para pessoas que eu conhecia nos Estados Unidos inteiro. Nova York veio uma pessoa. Não consigo pessoa para o salão, né? Mais uma pessoa de sala. Eu tive que ligar para Ana, uma amiga minha lá do Noma, e falar assim, Ana, eu preciso de pessoas nos Estados Unidos. Tem o Javier. Legal, o Javier tá onde? O Javier tá em Nova York. De novo, liga pra Nova York. Javier, Tadashi, eu tenho uma proposta da Eleven Madison, eu posso ficar 2 meses com você. Eu falei assim, cara, eu aceito qualquer coisa. Vem o Javier. Eu falei assim, Javier, a gente vai abrir na semana que vem, mas a gente só vai conseguir fazer um serviço porque eu não tenho staff. Ele falou, deixa comigo. Vamos ligar de novo. Liga a Ana, liga a Javier, liga Nova York, liga não sei o quê. A gente liga para um amigo nosso na Espanha que estava no Mugaritz. Falei assim, Tadashi, tem um cara que trabalhou no Mugaritz que ele tá como sous-chefe do Josh Skins lá no Saison. E ele, na verdade, os pais moram na Flórida e ele tava querendo alguma razão muito boa para ir para Flórida. Liga para ele. Aí eu ligo pro Andrés, que, diga-se de passagem, é um dos cozinheiros mais talentosos que eu já vi na minha vida. Espanhol? Não, colombiano. Gênio. Assim, eu nunca vi um cara tão genial como esse cara. E ele falou, Tadashi, gostei do projeto, tô dentro. Tô indo pegando meu carro, só que eu preciso levar minha namorada. Eu falei assim, o que ela faz? Pastry. Confeitaria. Eu falei assim, traz. Então, assim, eu tive que ligar pro mundo inteiro para conseguir 2 caras. E aí vem o próximo problema. Eu não conseguia... Mas você pagava muito bem esses caras? Pagava. O Hidden era um dos restaurantes que mais pagavam as pessoas. A gente pagava em média... A gente só abria no jantar, trabalha 5 dias na semana, e a gente pagava em média de $5 a $6 mil por pessoa.
Que é exatamente o mesmo conceito do Motebaco, né? Mesma coisa, A igualzinho. gente deu um Ctrl-C, Ctrl-V na Mais ou fórmula menos. e deu uma Acho melhorada. que foi um pré-alfa muito bom aquilo. Mas Qual era o preço médio em dólar? a gente cobrava o ticket 150 só pela reserva, e aí o consumível a pessoa pagava parte, mais os tips. E como a cultura do tip era muito forte lá, num restaurante que atendia só 8 pessoas, a galera ficou maluca e a gente fazia um serviço incrível, então chovia tips pra gente. Então, a gente conseguia fazer um programa de remuneração muito inteligente, todo mundo satisfeito, e todo mundo trabalha 5 dias na semana só à noite, né? Então, era um bom deal. Não, mas tinha uma mise en place durante o dia. Ferrada. É. Mas Ele era um horário ele só. começava a trabalhar que A horas? gente entrava às 2 da tarde. Entrava às 2 da tarde e saía meia-noite. Umas 11h30 a gente já tinha fechado o restaurante. Só que a diferença é que todo mundo é acostumado a trabalhar em restaurante de alta performance. Então, assim, tinha dias que a gente olhava assim, cara, hoje tem pouco prep, vamos entrar às 5. Às 5, às 6h30 a gente já tinha terminado o prep para 2 giros. Tomava um café ali, tomava um expresso ali. E fazia 2 giros. 2 giros, só o menu, todo mundo chegando no horário. Mas a maior dificuldade que eu tive não foi só isso. As empresas de bebida não queriam vender pra gente. Eu queria colocar Krug desde a abertura. O cara da Krug foi no restaurante, ele olhou pra gente e falou assim, isso não dá certo, vocês não têm volume para me atender, eu não vou vender Krug para vocês. Eu falei, tá bom. A gente fechou um contrato com outro cara de um outro município, que aí ele vendia... A gente fez até um acordo com a Ayala, de exclusividade. A Ayala deu champanhe por 2 anos pra gente simplesmente dar champanhe para os nossos clientes. Então, essa era uma coisa que até hoje é simbólica. A gente dá sempre uma taça de um espumante, uma de champanhe, para as pessoas em algum determinado momento do menu. E foi muito legal, porque esse cara um dia percebeu que o restaurante estava bombado, 6 meses de espera. Não tem como, a galera dos Estados Unidos todo vindo. Era viável economicamente o restaurante? Dava dinheiro? Os sócios mexicanos estavam... Cara. Os caras não estavam acreditando. Você era sócio do negócio ou era... Eu tinha uma participação, de novo, a brincadeira do equity, né? E foi tudo lindo, cara, né? De a gente conseguir fazer eventos. Então, a gente capitalizava muito fazendo eventos assim, olha, a gente foi um primeiro restaurante japonês ali na Costa Leste a ter acesso a Romané Conti, por exemplo. A gente trazia vertical de Romané, a gente fazia vertical de... Olha, a Le Cœur Salmon vai abrir a champanhe em 200 anos lá, vocês vão ser o primeiro restaurante nos Estados Unidos a abrir essa garrafa porque vai ter um evento. A gente ia para Vegas, fechava o restaurante, os nossos clientes fechavam o nosso restaurante, pagavam o faturamento do período, levavam a gente para Vegas, pagava a gente ainda para fazer um pop-up em Vegas. Então, a gente conseguia fazer... E era só reserva? Só com reserva. Então, você podia fechar com uma expectativa lá para frente? Exato, e já estava reservado para depois que a gente voltasse. O ruim é você fechar um restaurante quando não é só reserva, Exato. né? Porque quando é só reserva, você consegue... Mas a lógica toda é que quando as pessoas chegavam lá, elas desconfiavam. Assim, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, vamos ver se você é tudo isso mesmo. Eu falei assim, puta, cara, vamos lá, vamos ter que entregar, né? Eu tô aqui de novo no job de a gente tem que entregar. Mas você falou de novo o assunto do equity, por quê? Deu ruim também com essa questão do... Deu, O que aconteceu? Qual foi o desfecho desse daí? Porque o grupo queria crescer. É legal, eu gosto dos desfechos. O grupo queria crescer, obviamente, porque o intuito... Mas eles queriam crescer nesse conceito? Mais ou menos. E aí eles trouxeram... Porque não é um conceito muito escalável, né? Não é, mas eles já tinham feito no México e estava dando certo. Exatamente assim? Com 8 pessoas, 2 turnos? Tinha um pouquinho mais, mas assim, tudo baseado na questão né, de como... Bom, se a gente não consegue, por exemplo, sei lá, diminuir os custos em folha de pagamento, a gente vai aonde? Vai para aluguel. Então, era sempre uns bons deals de vamos abrir o espaço compartilhado, vamos fazer um deal aqui. A gente tinha muito patrocínio legal, a gente conseguia trazer força para isso. Eles tinham deals muito bons com o San Pellegrino, por exemplo. Então, já eram... A gente tinha alguns benefícios e ativos que vinham desse grupo maior que era do México já. E eles tinham um canal muito bom no Japão. Então, tudo Cara, eu sou louco para ver um DRE de um negócio como esse. Então, assim, quando eu falei, olha, eu preciso... Para me convencer de que é um bom negócio economicamente falando. Eu queria ver os números, assim, de fato, né? Porque eu quero saber para onde está... que eu quero fechar o restaurante por um mês aqui em dezembro, pra gente fazer uma obra, né? A gente acho que tá legal, acho que esse mês a gente não vai conseguir. Falei, tudo bem. E, de repente, eu não tinha mais acesso aos números. Eu falei assim, cara, que estranho, né? Acho que deu um erro aqui no login, liguei lá para o pessoal do TI e falei, meu e-mail não tá funcionando e tal.
E falei, bom, férias, vambora. Ah, Tadashi, vai lá para Chicago, vai passar o ano novo, depois a gente vê aí. E aí o pessoal começa a me ligar, Tadashi, os cheques voltaram, tipo, não compensaram os chefes dos salários, né? Eu falei, que estranho, né, cara? Eu liguei pro meu financeiro. Não, Tadashi, é um erro de final de ano, deu um erro de sistema. Eu falei, tá, ok. Volto das férias, eu falei assim, gente, eu tô preocupado, porque aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Então, Tadashi, na verdade, a gente pegou o dinheiro que a gente estava, né, o nosso fluxo, o nosso capital de giro aqui, a gente pegou para a gente abrir o nosso restaurante de Nova York. E com demora na obra, né, os embargos que a gente sofreu, a gente teve que gastar uma grana extra. Eu falei assim, legal, mas eu não sou sócio no restaurante de Nova York. Eu sou sócio nesse. Cadê o dinheiro? Então, Tadashi, a gente teve um problema aí, a gente vai ter que pedir sua paciência aí, porque a gente não vai conseguir fazer essa reforma. Eu falei, não, eu quero saber quanto que foi tirado do Hidden para cobrir as perdas do restaurante de Nova York. Ah, então, Tadashi, a gente não vai poder ter essa conversa agora. Aí pronto, transparência. No equity, aí sem eu transparência falei, não então funciona. é o seguinte, eu não trabalho mais aqui. Tadashi, como assim? É janeiro, o restaurante tá bucado até final de março. Eu falei assim, bom sucesso para vocês, porque eu tô pegando minhas coisas e vou embora. Eu peguei minhas coisas, eu comuniquei na internet que eu estava saindo fora e o restaurante lotado. Cara, quando eu fiz isso, por 3 dias eu tive acesso à plataforma de reservas. A gente perdeu todo o previsível, a gente teve que reembolsar todos os nossos clientes. E eu falei assim, bom, gente... Por isso, eu não tenho problema em ficar duro. Mas assim, eu não trabalho mais com vocês. Peguei minhas coisas e fui embora. E aí, foi pra onde? E aí, eu conheci um cara que é o Steve, que é um gênio de negócio, é um cara de Broadway. Ele falou, Tadashi, vamos abrir um restaurante aonde você quiser. Porra, como assim? Fácil assim? Ele falou assim, cara, vamos abrir um restaurante. Menos no Brasil. Menos no Brasil. O cara assim... Só pra você ter uma ideia, o cara é investidor de Broadway, ele ganha dinheiro se divertindo, vendendo aquelas cartas de beisebol super raras. Uhum. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Tem uma matéria na Forbes desse mês, que é a carta do Baby Ruth mais valiosa da história das cartas de beisebol, que está indo a leilão esse final de semana. É a carta dele. Então, assim, é isso que ele faz. Mas ele era um cliente nosso. Americano. Um cliente nosso. E ele falou assim, Tadashi, eu quero te ajudar, eu gosto de você e tudo mais. Só que eu precisava fazer 2 coisas antes da gente abrir o restaurante. Eu precisava primeiro voltar para o Brasil, porque eu precisava renovar meu passaporte. E eu precisava tirar um outro visto para continuar nos Estados Unidos. Eu tinha que tirar um outro visto vinculado a outra empresa. Então, a gente abriu uma empresa, a gente colocou um capital, fez lá tudo bonitinho. Visto aprovado nos Estados Unidos, Tadashi, eu preciso ir para o Brasil para carimbar seu passaporte, seu visto para você poder voltar. Legal, Steve, posso tirar um break e tal? Venho pro Brasil, conheço a Paty, a gente começa a sair, se conhecer. Eu fiz uma consultoria num restaurante, a gente foi se conhecendo. Só que isso era 2019. O que aconteceu? Ela fez uma consultoria no restaurante? Não, eu estava e ela já... E aí a gente saiu... Você fez uma consultoria em um restaurante? Em um restaurante que eu já tive uma passagem no Brasil. Uhum. Era a minha segunda passagem. E, inclusive, onde eu puxei algumas pessoas que começaram o tabaco com a gente. Só que era 2019. O que aconteceu em 20? Pandemia. E aí eu liguei pro Steve e falei assim, Steve, eu não vou conseguir sair do Brasil, cara, porque o consulado fechou. O meu horário agendado, foi cancelado. E aí a Patrícia olhou para mim e falou assim, Tadashi, quão ruim seria você permanecer no Brasil e a gente investir numa empresa aqui no Brasil? Putz, cara, eu falei... chegamos no Motemarco. Falei, não. Eu levei 5 meses para convencê-lo a abrir no Brasil. 5 meses. Falei, Politi, não dá, cara. Acabei de ganhar chefe do ano, melhores restaurantes pelo Food and Wine nos Estados Unidos. Por que eu vou voltar pro Brasil? Não tem... Mas, Patrícia é uma boa vendedora, excelente vendedora. E você, Patrícia, nesse momento fazia o quê? Vocês abriram junto o restaurante? Sim, nesse momento eu estava vendendo uma startup
que eu abri no Brasil, do zero. E aí eu tava fazendo o exit dessa startup. Então a startup foi vendida para um conglomerado gigante canadense. Eu tava nesse processo de venda. Então, A assim, startup você era sócia dessa startup. exato, eu tinha share revenues. Eu não tava no contrato social, mas eu tinha um documento de share revenues. Então tava super bem, assim. Tô fazendo a saída da startup, vou para uma grande corporação canadense, eu estava ok. Só que naquele momento, como eu tinha começado uma startup do zero, eu já O estava... que é share revenues? Só para olha para aquela câmera ali. Só para só para quem não tem noção do que nós estamos falando. É participação nos lucros. É uma participação proporcional aos seus resultados. Então, você participa Você parte não tem do ação, risco. mas você participa do... Como se fosse um... Como eles chamam aqui? PLR. Isso. Exato. E como eu comecei a startup do zero, eu tava naquela mentalidade super empreendedora. Então eu pensei, nossa, eu vou vender essa startup, o que eu vou fazer depois? Eu não me imaginava mais sendo funcionária de uma grande corporação, apesar de ter ido trabalhar na Amazon depois. Era um sonho que eu sempre tive de trabalhar numa cultura muito forte como a Amazon, mas eu já tava, assim, totalmente focada em empreender, em abrir uma empresa. E aí eu conheci o Tadashi, um cara super talentoso, e aí a gente começou a namorar, e aí veio, eu falei assim, não faz sentido a gente esperar a pandemia passar. Não faz sentido a gente esperar o seu visto e colocar a sua carreira, o seu talento à mercê do consulado americano. A gente tem que fazer agora. Não tem que esperar, tem que fazer. E a mercê do Steve também, né? Exato. Exatamente. Vamos fazer. Que, um parênteses, a gente até tentou convencer ele a investir no Brasil. Ele falou assim, nem a pau. Negativo. E aí, a gente começou a pensar, por quê? O Tadashi já não queria investir no Brasil, não queria ficar aqui. E como que nós iríamos, no meio da pandemia, abrir um restaurante no meio da pandemia? Sem chance, né? E aí, a gente foi pra praia, ficou uma temporada lá, e a gente começou a fazer um brainstorm. Como nós levaríamos a excelência do omotenashi, né? Do conceito de omotenashi até a casa das pessoas. O que é o Motonashi? Hospitalidade em japonês, que é toda a questão Como do chama? gesto, omotenashi. Omotenashi. Exato, todo o gesto, todo o cuidado, todo o espírito de hospitalidade japonesa até a casa das pessoas, com o nível de excelência que o Tadashi preza no trabalho dele. E a gente começou a fazer vários brainstorms. E aí, calhou de a gente ir no aniversário, não sei de quem, na casa da minha sogra. E aí eu vi uma caixa preta, assim, linda, de laca. Que o Tadashi... Nossa, mas essa caixa é muito brega. Aí eu falei assim, amor, essa caixa é linda. Vamos usar essa caixa pra fazer o omotebaco. Era uma caixa preta, né, de laca. Aí ele falou assim, não, Patrícia, não... Eu falei assim, Tadashi, confia em mim. As pessoas vão amar, porque ela realmente é uma caixa linda. Porque pro Tadashi, tudo que é do Japão, muito óbvio, ele já tá acostumado. Pra nós, ocidentais, é muito diferente. Vira uma experiência diferente. Aí ele falou, caixa preta não. Ele falou, caixa preta, não é bonito. Eu falei assim, não, confia em mim que vai dar certo. Aí ele falou, tá O bom. Tadashi é radical, né? Ele quando não quer, não quer. O que quer dizer um omotebaco? Omotenashi em uma caixa. Ah, entendi. A palavra- Omotenashi em uma caixa fica omotebaco. Exato. Porque a palavra bako é caixa em japonês. Exato. Muitos japoneses entendem e acham genial o nome. E aí, também é interessante contar. E aí ele falou assim, tá bom, vamos usar a caixa. E aí ele criou todo o conceito do furoshiki. E ele me explicou que no Japão, os bentôs, eles são amarrados em um lenço. Aí a gente reproduziu exatamente a mesma experiência do Japão no Brasil na pandemia. Nós éramos a opção mais cara de takeaway, né? Porque a gente pensava... Era só takeaway. Era só takeaway. Não tinha delivery, nada. Não tinha delivery nada. E a gente começou. Quando a gente começou, a gente imediatamente já começou a ter pedidos, assim, de 1 mês, 2, 3, 4 meses novamente, 100% da agenda do Motebaco reservada na pandemia. Aonde vocês faziam isso? A gente fazia isso num flat. Que a gente, Ou seja, onde vocês moravam? onde a gente morava. Era tudo na nossa casa. E aí a gente começou a fazer e começou a dar muito certo. Só que não era essa caixa que a gente queria. Eu já tinha feito um sourcing fora dessa caixa de bambu 100% sustentável e biodegradável. Só que os custos de frete internacional na pandemia eram irreais. Estavam coisa de $20 mil, $10 mil eu não conseguia importar. Então a gente continuou usando essa caixa de laca por muito tempo. Com a abertura da pandemia, a gente percebeu que existia a possibilidade de a gente replicar o mesmo modelo do Hidden no Brasil. E aí a gente começou a testar.
Então, eu comecei a vender alguns jantares na minha casa. Inclusive, vários clientes que começaram. Era uma mesa de cavalete que a gente montou para receber 3 clientes e testar o menu. E eram jantares, assim, que a gente vendia um super ticket alto, porque era super exclusivo, na minha casa. E eu ligava para os clientes, eu contava toda a história do Tadashi nos Estados Unidos, que ele tinha fechado o Hidden, que ele tinha atendido o CEO da Apple. Então, eu contava toda a narrativa. O CEO da Apple foi aonde? No Hidden? Em Las Vegas. Las Vegas. A gente tinha um pop-up Quando você em foi Vegas. fazer o Pocket lá, tá? O Exato. pop-up. Exato. Pocket não é um pop-up, né? Era um baita pocket, porque era a suíte presidencial do Wynn. Na verdade, do Encore. Na verdade, que é a torre luxuosa do Wynn. Tá. E a gente atendia só... Tá. É legal, né? Porque essas histórias você conta pro resto da vida e ancora a sua própria história, né? Atendeu o cara da Exato. Apple. E aí, nesse momento... Quem que era? Era o Tim Cook ou já era o... Tá. E aí, nesse momento... Já não, ainda, né? E aí, nesse momento, eu percebi... Nossa, eu tô lidando com um mercado que é o mercado de luxo. Eu tô lidando com um nível de cliente... Quanto você cobrava o jantar na sua casa? Mais ou menos. Pode falar. R$10 mil. Você tá de sacanagem. Para 3 pessoas. R$10 mil para 3 pessoas. Jura? Mas e a casa? Onde era? Uma tremenda casa? Era uma... Não, era um flat. Em uma mesa de cavalete. Inclusive, os clientes hoje que fizeram esse investimento em nós, muito obrigada, eles têm hashi personalizado no nosso restaurante. A gente manda fazer no Japão. A gente construiu um relacionamento com eles, tanto que o menu que eles comeram, ninguém mais no Brasil comeu. É um menu realmente super exclusivo, que o Tadashi desenhou, misturando a técnica japonesa, francesa, tudo que ele aprendeu, porque a gente criou um menu Mas como que vocês específico. traziam esses caras para jantar na sua casa? Qual era a frequência disso? Era todo dia? Tinha... O que aconteceu? Quando a gente começou a ter os clientes do Motebaco na caixa, eu criei um CRM. Na unha, VBA, Excel, número de telefone. Excel ali. mesmo? Exato, Excel mesmo. CRM no Excel. Todos eles até hoje. E aí eu comecei a perceber clientes que tinha recorrência e tinha paixão durante o relacionamento. Porque eu fazia o relacionamento na época. E eu falei assim, esse cara é food. Esse cara vai entender o que o Tadashi entrega. Porque tem a questão de você entender a complexidade do que o Tadashi faz. Entender por que ele não usa salmão e etc. E aí... Você não usa salmão? Não. Exato. E aí, eu entrava Não em usa contato... salmão. Nem se for um salmão selvagem Nada, do até porque Alasca. O salmão selvagem do Alasca, que vem pro Brasil, é um dos piores peixes que eu já trabalhei na vida. E da Noruega também? Mas não chega da Noruega. Nossa, nenhum salmão, No então. Japão, a gente não come salmão cru, tradicional, assim, porque é um peixe que é muito doente, carrega muita doença. É então mesmo, a não gente- come salmão cru no A gente Japão, que louco. come grelhado, cozido. Hoje, por causa da demanda de estrangeiros, existe salmão de cativeiro que não tem doença e que é o tudo do mais. Chile, né? Mas o japonês em si não come salmão. Nossa Eles senhora, comem que truta, mas salmão... Não. Então, assim, mantendo a tradição e porque, honestamente, o salmão que chega do Chile... quem é de restaurante japonês sabe, não é um peixe não é um peixe. Ele é um peixe que não tem sabor de peixe, uma não tem cria de não tem de nada de cativeiro. peixe. Ele é uma proteína gordurosa que é super palatável, é fácil de você comer e pegar gosto por aquilo. Talvez seja a maior fonte de faturamento para muita gente. Então, eu só tomei a escolha de não fazer. E isso, obviamente, você já divide a sua clientela, né? Então, mas tem um motivo pelo qual não é... Sim. Mas aí no CRM você conseguia detectar essas pessoas que Exato. entenderiam essa narrativa. E que entendiam o valor. O valor do menu. E aí, inclusive, uma dessas pessoas é a Melina, né? Uma das nossas clientes. Trabalhei com ela na Amazon, não no mesmo departamento. A menina que depois foi para a Microsoft? Não. É uma cliente nossa super querida, que hoje tudo que eu faço no Motebaco, antes de fazer, eu pergunto, Melina, o que você acha? Porque ela foi uma dessas clientes, né? Que lá no começo acreditou nesse menu e acreditou nessa história. Então, esses clientes são clientes que investiram na gente. Eu não peguei esse high ticket que nós vendemos no início e comecei a, sabe, ostentar uma vida. Eu reinvesti no negócio, reinvesti no padrão de qualidade, reinvesti na equipe. Levamos a equipe para o Japão, fomos para o nosso próprio ponto. A equipe de quantas pessoas tinha no tempo? Quando vocês começaram? 2 pessoas só. Era Hoje- vocês 2 e 2 pessoas. Era o Tadashi, o Lyo e eu.
no comercial e relacionamento. Aí depois veio a equipe de sala, veio uma equipe de relacionamento, veio um assistente na cozinha. Aos poucos a gente foi crescendo. Então, a gente nunca teve a opção de fazer algo muito aberto, porque a gente sempre teve dentro da gente a incógnita. Será que tem fit com o mercado? Quando a gente abriu na nossa casa, a gente estava testando. A gente estava entendendo, entende. E aí a gente percebeu que os clientes saíam de lá chocados, encantados, assim, com aquela sensação, nossa, fiz um investimento na minha vida. Aí a gente percebe que são pessoas que viajam o mundo para comer. São pessoas que já foram nos melhores restaurantes do Japão, da Europa, do Brasil. E quando eles vão nos restaurantes no Brasil, eles percebem a diferença de qualidade. E são clientes que eles não se importam em pagar por qualidade, porque eles entendem que é um investimento que eles fazem na experiência deles. E comer é uma experiência de prazer. Então, eles querem ter um momento bacana com a família, eles querem se relacionar com o restaurante que eles visitam. E aí, eu fui entendendo como que esse público se relaciona com o restaurante. E daí, quando o Omotebaco, a gente validou a ideia, né? Que no delivery, no takeaway. No takeaway. Validou a ideia no flat, né? Aí, agora vamos abrir um restaurante mesmo. Porque você validou a ideia do produto. Exato. Mas você precisava validar a ideia da experiência. Exato. Validei o produto. A experiência também já estava validada nesse momento, porque o flat... Com o flat, com o flat. Com a galera que... Eu não queria pegar um ponto, eu não queria fazer reforma, eu não queria fazer isso sem ter validado o DRE, sabe? Essa planilha que você sonha em ver. Eu queria ver pelo menos um ano de comportamento, de reserva, para ter essa previsibilidade. Com takeaway e a galera indo no seu flat. Exato. Aí, o que a gente fez? A gente alugou um outro andar do flat e lá a gente fez o teste, que era um balcão de 8 pessoas. E aquilo ali era um MVP. O cara, para entrar no flat, ele tinha que entrar como se fosse num flat qualquer. Tinha que registrar, recepção, não sei o quê. Exato. Exatamente. Muito empreendedor raiz, né? Não ficava esquisito, assim, o cara que fosse pela primeira vez, ele chegava, vou num flat, ele não ficava porque estranho? A gente sempre deixou a questão do endereço, o mistério, para fazer parte da jornada e da experiência do cliente. Então, desde sempre, no nosso restaurante, o endereço é um mistério. E aí, o flat que nós estávamos já era um lugar super descolado. Um lugar diferente, moderno, em São Paulo. E nesse flat, quando a gente testou tudo. A gente testou inventário de taça, a gente testou a equipe de sala, a gente testou vinho, a gente testou saquê, a gente testou equipe, a gente testou menu. Era um momento de teste. Quando eu vi um ano de planilha ali, com todos os custos mapeados, tinha uma previsibilidade, entendi os padrões, entendi a tendência, eu falei assim, dá pra gente abrir um restaurante nos mesmos moldes dos Estados Unidos. E aí eu falei assim, vamos pegar um ponto, vamos começar a reforma. Aí a gente decidiu dar o nome desse restaurante à avó do Tadashi, que é Kanoe. Então, o Omotebaco, ele se tornou um grupo com vários serviços dentro, que tem o takeaway, a gente continua com a parte do serviço de entrega. Tem o Kanoe, que é o restaurante fine dining, que é inspirado nos mesmos moldes dos Estados Unidos, do Hidden, que é uma fórmula que deu super certo. Homenageamos a vovó Kabatia Kanoe, a vó do Tadashi. E agora a gente entrou com o Japan Tour. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Omotebaco, transformei em um grupo onde eu trabalho com ecossistemas de produtos e serviços. Sim, que faz sentido, né? Porque a hospitalidade japonesa, desculpa, hospitalidade na caixinha, né? Exato. Não. Exato. Então, Exato. se você pensar agora, um restaurante atrás de uma taqueria não é tão estranho, né? Porque foi essas pequenas experiências que eu tive ao longo do tempo, que eu, quando compartilhava com a Paty, ela falou assim, Tadashi, já fez coisas mais complexas que isso. Né? Então, assim, você teve que construir um restaurante dentro de uma suíte de hotel. Você teve que fazer um chão falso com X e não sei o quê, transformar uma sala de bilhar num cellar de vinho, né? Então, ela Tadashi, a gente precisa fazer um restaurante. No Brasil é fácil. Não, mas Vamos hoje fazer. a localização do Kanoe, né? Então o restaurante chama-se Kanoe. A localização dele não é um fator importante para quem vai lá? Se amanhã ou depois você tiver o Kanoe em outro lugar completamente diferente, o cara vai de qualquer maneira. Porque o endereço não está divulgado em lugar nenhum? Não, tá. Não, a gente prioriza... Se eu entrar lá no site do Omotebaco, tá. não tem um endereço? Não. Não tem mesmo, eu reparei. Pois é. O endereço é uma coisa assim, a gente prioriza regiões de fácil acesso,
tá? Sim, para não mandar o cara lá para Vila, sei lá o quê. Exato. Mas a gente não divulga e a gente fala, ó, é de fácil acesso em uma região super conhecida de São Paulo, uma semana antes da sua reserva você vai ter acesso ao endereço. Porque o mistério faz parte. Então, essa narrativa, esse rumor, o fato do cliente... Eu lembro que você me falou um dia, quando a gente estava conversando do mistério da caixa das embalagens da Apple, né? Por que demora tanto para a gente abrir um negócio, não sei o quê, tá? Porque aquele mistério de você vai e demora, e quando você fala, nossa, demorou, mas valeu a pena. Exato, isso é uma estratégia que muitas marcas de luxo usam, porque se você tem uma experiência de compra e abertura do produto rápida, fugaz, você esquece. Uhum. Não fica gravado na memória. Você não tá fazendo um branding, você não tá construindo uma marca. Agora, quando você abre uma caixa que você precisa abrir o lenço, aí você tira a caixa, aí a caixa demora para abrir. Aí você ainda tem um papel com uma carta ali. Eu quase rasguei a minha caixa, né? Por puxar o negócio. Nenhum cliente esquece. E aí o motebaco vira um omiyage, que é o que eles chamam no Japão de presente. Uhum. No Japão é muito comum as pessoas que vão viajar voltam com um presente de lembrança que eles chamam de omiyage. Então, assim, o motebaco virou uma opção presenteável. E aí, quando a gente conversava, tinha os brainstorms, ele falava assim, imagina que as pessoas vão... Né? A gente sempre tem, né, essa dúvida, será que as pessoas vão fazer? Eu falei assim, mas as pessoas pagam R$150 uma caixa de chocolate. Por que não no sushi? Mas o sushi, o takeaway sai do mesmo local do restaurante? Hoje é. Do mesmo por um tempo balcão? a gente manteve separados, aí a gente agora colocou tudo junto, e isso fez com que a gente limitasse ainda mais a quantidade, porque a qualidade do motebaco takeaway está ligado à quantidade limitada de produto, porque a gente usa os mesmos insumos que o Canoe usa. Então, é por isso que você não consegue falar assim, eu quero comer daqui a 15 minutos. Não, você tem que fazer um pedido no dia anterior, até às 11 da manhã do mesmo dia. Para você se programar enquanto... E também você tem um limite. Exatamente. A gente vai falar, mas essa aqui eu já não tenho mais. Eu tenho essa e essa. Legal, eu quero essa. Ótimo. Então, a gente produz. Aí você vai lá, a gente produz. A gente prepara a gente faz todo o mise en place do restaurante, a gente organiza o restaurante. Com base no que vai ter tanto lá quanto no takeaway. E aí, no final do dia, quando está tudo pronto, a gente executa as caixas que tem que fazer e já fala para o cliente, olha, pode passar e fazer a sua retirada ou já mandar um carro, o que você quiser. E a gente libera as caixas e as pessoas começam a chegar para o jantar. Então, tudo mais ou menos ocorre. Entendi. Ali no... Ou seja, no as local. caixas são despachadas antes da reserva do jantar. Ou depois. E a reserva tem uma hora específica? Tem. Qual é a hora? A gente começa a servir o primeiro prato às 7h05. Mas a gente recomenda as pessoas chegarem, né, com antecedência. O QR Code que você recebe para poder abrir a porta do restaurante, ele começa a valer a partir das 6h45. O cara aproxima o QR Code e a porta abre. A porta abre, é uma porta de metal. Ele é orientado, tudo isso na mensagem que ele recebe via WhatsApp. Tudo bonitinho. E aí a pessoa entra, ela se depara com um restaurante que não tem nada a ver com a fachada, porque ela na fachada, na verdade, ela não vê nada. Não tem fachada, não tem placa. O que é interessante, né? É um speakeasy de luxo com um restaurante japonês de raiz, vamos dizer assim. Um japonês raiz e no speakeasy de luxo. Ela se depara com um projeto de arquitetura muito bacana. Isso dá um título bom, né? E é isso. E quando a gente montou o Canoe, aí quando eu fiz aquele primeiro contato, né, para as pessoas irem comer na minha casa, eu já tinha entendido, eu tô no mercado de luxo. Eu tô no mercado de um público-alvo que tem altíssimo poder aquisitivo e o que eles querem é qualidade excepcional. Uma experiência ótima e estão dispostos a pagar por essa experiência. Exato, eu entendi ali. Aí, de lá, eu comecei a estudar tudo o que eu podia sobre o mercado de luxo e hospitalidade. Então, durante esse MVP de teste de 1 ano, eu fiz uma imersão em mercado de luxo, comprei vários cursos online de fora, Universidade de Mônaco, e comecei a absorver e entender o que o consumidor de luxo quer e como ele quer. E quando eu desenhei e fiz o protótipo do Canoe, eu tive esse cliente na minha mente. Pensando em todos os detalhes da arquitetura, da atmosfera, Como do que é a serviço. experiência do cliente lá no Canoe? Ele chega e faz o quê? Ele atravessa o QR Code, sobe uma escadinha, pum, chegou lá. E aí, o que acontece? Ou é segredo? Eu acho que... Eu vou ter que refazer a reserva para 2025 para saber dessa resposta. A gente sempre fala, as pessoas precisam ir.
E o que a gente mais escuta de pessoas que visitaram e que de alguma forma tinham alguma dúvida ou estavam, sei lá, puxa, não sei o que encontrar, as pessoas falam assim, realmente a gente precisa ir ao restaurante para entender o que se passa aqui, porque não existe. E a gente sabe, assim, as pessoas olham pra gente no final da noite e falam assim, vocês sabem o que vocês fazem aqui? A gente fala assim, sim, são 20 anos de experiência. Vocês não vão me contar, então, né? Não. Eu vou ter que entrevistar um cliente de vocês para saber como é que é a experiência lá. Você pode ir. Não, vai ser um Ela não me deixou, eu falei assim, recebê-lo. irmão, posso ir? Ela falou, pode, março do ano que vem. Assim, o que a gente pode falar é o que muitas pessoas já falam, né? A questão das regras. Isso é muito... Todo mundo fala das regras do canoe. E falam para o bem, falam para o mal. E quais são as regras? A gente deixa as pessoas falarem, né? Primeiro, o perfume. Faz sentido. Não pode ser agressivo. Uhum. Você tem experiência internacional, foi para grandes restaurantes estrelados, você entende que faz parte da experiência sensorial, você não tem um perfume forte porque você tá ali. Você quer sentir o cheiro do vinho ou você quer sentir o cheiro do perfume? Então a regra é perfume... Perfume. É sem perfume ou perfume suave? Sem perfume. Porque a linha é tênue, né? A gente sugere, a gente faz até uma sugestão. Olha, a gente recomenda que não se use perfume, mas se tiver que usar, use algo delicado. Inclusive... Porque eles ficam um do lado do outro, assim? Fica. É um restaurante pequeno, cabe 8 pessoas, é tudo de frente para a cozinha. Então, o cara, às vezes ele tá lá abrindo uma baita garrafa de Borgonha, uma baita champanhe e tem alguém usando nada a ver. um eau de toilette que, né, contamina... E eu sou super sensível assim, a perfumes muito fortes. Então, até um amigo cliente nosso mandou um livro, Tadashi, eu tô lendo sobre um livro sobre perfumes de um cientista e uma especialista de perfumes que fala que não faz sentido usar perfume numa ocasião de jantar. Né? Porque ali Eu também acho que não faz. Não faz, mas, Polite, é polêmico, né? É polêmica? A gente fala que não é para usar Batom. por exemplo, porque a gente não usa qualquer taça no restaurante. A gente usa taças alto, que são feitas a sopro individualmente na Áustria. Os copos de água que a gente usa, eles são de uma empresa chamada Kimura, no Japão. Eles são feitos também individualmente à mão. E a gente, toda vez que a gente compra enxovais, a gente repõe o nosso enxoval, a gente tem que fazer encomendas no Japão para ir buscar depois. Mas não dá para lavar o copo depois que usa batom? O problema é que mancha, e aí a gente tem que ficar tirando com esponja, né, sabão. Isso, em alguns momentos, quando a gente vai fazer o polimento, ou quando faz muita fricção, muita pressão, ela acaba trincando. Então, assim, quanto menos... Não, o perfume eu vou concordar, mas no Japão eu ia falar, putz, esses caras são chatos pra cacete. Não, então, assim, claro, a gente não... Qual mais? Qual outra regra? É. A pontualidade. Eu garanto que eu não vou usar batom. quando eu Batom, for. ótimo. Só que assim, o batom é uma questão de preservar a equipe. Porque a equipe tá lavando Sim. esse copo. Tá, entendi. Não é o E um produto batom somente. Entendi, não é só, não é a taça, é a equipe. Imagina a culpa que fica a minha equipe de sala que se lavou umas alto e quebrou porque tava ali se esforçando pra tirar o batom. Aí faz mais sentido. Exato. Tá. Entendeu? E a questão da pontualidade, a gente sempre é bem insistente na questão da pontualidade. A gente trata como uma sugestão, mas tem muito brasileiro que Caga. não quer. É. Isso aí, é isso que você falou. Então, assim, imagina, onde já se viu você falar pra mim que eu tenho que chegar? A gente nem fala É um onde você absurdo. tem que chegar. A gente É um faz uma absurdo. recomendação. Porque toda a experiência ela é cronometrada. Uma vez que você tem uma pessoa que chega atrasada, você atrapalha a experiência E de todos os cronometrada para demais. 8 pessoas. Exato. Exato. Ou seja, você faz 8 cumbuquinhas, você faz 8 Todo tudo. mundo come junto. Imagina, chegar o cara Então, atrasado. assim, a pessoa chega atrasada, ela não entra. E o brasileiro realmente não tem essa cultura do... Eu fico maluco. Na nossa empresa eu falo, cara, se você a reunião é às 3, você tem que estar lá 1 para as 3, você está atrasado já. O ideal é 5 para as 3. Correto. Porque às 3 Exato. você já está atrasado. Mas o brasileiro não tem essa cultura. É uma desgraça. E a gente tem uma certa sensibilidade em relação a isso, porque a gente fica atento a tudo, né? Olha, o trânsito não está bom na região. A gente liga para todos os clientes e a gente fala, gente, o trânsito não está bom. Por conta disso, a gente está postergando 30 minutos para frente o horário de chegada. Podem vir tranquilos. Então, o pessoal fala assim... Fica até chocado. Fala assim, não, quer dizer que vocês vão... a gente vai começar 30 minutos mais tarde para que todo mundo possa chegar no horário. Começar junto. Pô, mas eu já tô aqui na rua, não tem problema, pode entrar. Toma uma água com a gente, toma um vinho. A pessoa fica lá, a gente bate um papo. O menu é preço fixo? Sim. Bebida incluída? Não. Tá. Menu
você é o que... Porque nem dá para ser, né? Porque se o cara quiser o Romane Conti, ele vai beber o Romane Conti. Exato. Tá? O ticket, né, como a gente fala, que é o ingresso de entrada pro show, Pro evento. Pro evento, é o valor que você paga pela reserva, que são os 1.095 que a gente trabalha hoje. Que até a temporada de abril, de final de março, a gente vai trabalhar com esse valor. 1.095 a comida, por a experiência. Pessoa, né, inclui o menu. Dali, o que ela beber de água, de drink, na verdade, drink, desculpa, eu vou ter que falar isso correto, porque a gente não faz drink, não tem coquetelaria na casa, mas bebida alcoólica, taça, digestivos de sobremesa, Azuma Kirin nem pensar. Não, a gente não trabalha. Mas Azuma Kirin dourado nem pensar. Não. Vai ter que cortar isso daí, cara. Não. Mas é uma carta enxuta porque ela muda conforme a sazonalidade do que a gente está servindo. Então, a gente não tem, por exemplo, uma carta de vinhos com 300 rótulos que nem eu costumo ver no Brasil, que eu acho o fim do mundo, assim. Como é que você tem um estoque desse parado? O cara assim, tem que levar um inventário desse. Não, a gente gira conforme... E por isso que a gente pergunta para as pessoas, todo mundo... Polite fez uma reserva. Polite, o que você gosta de beber? O que você gosta de beber, Polite? Putz, com japonês? Com restaurante japonês? Qualquer coisa. O que você gosta de beber? Vinho. Ótimo. O que você gosta de beber de vinho? Putz, tinto aí branco, você me pegou. Alsácia. Tinto, branco, Alsácia, Borgonha, Bordeaux... Eu, particularmente, eu gosto do Bordeaux e gosto do Piemonte. Bordeaux Blanc ou Bordeaux Rouge? Não, Bordeaux vermelho, Rouge, tinto, ok. Então, a gente vai encontrar o dentro branco da sua... eu prefiro muito mais o Borgonha. Perfeito. Então, a gente vai o quê? Porque você gosta de vinhos mais encorpados. Então, se você está falando de... Mais perfumado. Então, assim, a gente vai pegar desculpa o perfume. todo esse... Não, vinho é bom. Vinho perfumado não pode. Tá? Não, vinho perfumado pode. Esse perfil, e a gente vai cruzar com o perfil de todos os outros 7 convidados que estão vindo com o que a gente está servindo naquela semana e a gente vai fazer a nossa seleção. A gente vai lá na nossa adega, vai tirar algumas coisas e vai falar assim, isso é o que vai estar na carta de bebidas. A carta de bebidas, ela tem 2 folhas. Ela tem uma coluna de saquês, uma coluna de vinhos, 2 opções em garrafa e taças que a gente proporciona para algumas pessoas que querem fazer um flight ou beber menos, os não alcoólicos e acabou. E essa carta, ela sempre muda. E ela é baseada no quê? Na preferência de todo mundo que está ali na sala. Ela é personalizada. Então, às vezes eu tenho uma pessoa só que gosta de tinto. A gente vai colocar uma opção de tinto ali especificamente para essa pessoa. Ou vai falar assim, olha, eu sei que você falou, né, no momento da sua reserva que você gosta de Bordeaux Rouge. Eu tenho uma opção aqui que cabe muito bem para o seu paladar, mas que, olha que interessante, ela cabe dentro do nosso menu. Aí a pessoa fala, não é possível que um tinto cabe. Cabe. Porque a gente fez todo um trabalho de entender se aquele vinho ou o menu aceitava aquela combinação. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim, mas posso te sugerir uma outra coisa? A gente pode chegar no Rouge, depois de fazer por uma passagem, por outras coisas. Quando a pessoa chega e ela está aberta a isso, a gente consegue comunicar isso, a gente consegue conduzir a experiência. Então, a gente começa a pensar na experiência da pessoa no momento que ela faz a reserva política. Então, é por isso que quando a pessoa fala assim, então, eu não vou poder ir hoje, quero cancelar. Eu falo assim, tá bom, obrigado. Já tá pago, né? Já tá pago. Não tem, por quê? Porque a gente não é, nós não é uma cadeira. A gente está se preparando para a chegada dessa pessoa. E acontece isso? A pessoa... Raro. Raríssimo. Sim, se a pessoa tiver um problema muito sério. E a gente sabe quando a pessoa tá... Sim, tá dando falando, um tango no mango, né? Né? Então, assim, e a gente vai lá. Então, assim, clientes que têm um relacionamento muito longo com a gente, eles reservam pro ano. E eles mudam a hora que eles... Quando eles não é que eles... Eles têm a liberdade de mudar quando eles querem, eles não mudam. Eles só querem saber que naquele dia, naquele horário, eles têm a cadeira deles guardadinha para eles. Então... E geralmente as pessoas vão em casal? Vão em casal. A gente tem um cliente nosso que reserva praticamente 2 visitas por mês e ele pega 4 lugares. E aí, quando ele não pode preencher os outros 2, ele avisa a gente com 2 semanas de antecedência e fala assim, Tadashi, pode usar as 2 cadeiras que eu peguei. Você prefere o reembolso ou você quer um crédito? Não, deixa de crédito já para outra reserva. A gente deixa, coloca a outra pessoa que está na lista de espera. Por isso que tem um time de relacionamento que cuida disso. Então, assim, a gente protege o quê? Todo o trabalho que o time todo tem para fazer, porque senão vira a gente dá uma certa liberdade que eu nunca tive em restaurante nenhum nos Estados Unidos ou no Japão de falar assim, eu quero cancelar a hora que eu quero. Eu tive 3 experiências incríveis no Alinea e numa delas eu falei assim, gente, eu tenho uma reserva para 2, mas o meu amigo não vai poder ir comigo. Ele falou assim... Em Chicago? Sinto muito. Sim, eu posso usar como crédito? Não. Eu falei, tá bom, perfeito. Fui sozinho, sentei, comi,
tive um prejuízo de $1.300 porque era um menu harmonizado. Mas, assim, alguns gestos lá dentro eu percebi que foram feitos para talvez dar mexer um pouco comigo. Me colocaram de frente para a cozinha, trouxeram uma taça de uma champanhe que eu não estava esperando, a gente conversou. Sim. Então, assim, no final, o dinheiro, ele é um detalhe. Sim, foi ótima experiência, de Eu qualquer maneira. amei, e na verdade foi a melhor experiência porque eu fui sozinho. Tem gente que vai sozinho no de vocês? Muito raro. Elas pedem, mas é porque a gente prefere preencher os 8 lugares. Sim, porque se vai sozinho vai ficar 7, né? Exato. E aí... O risco de ficar 7... Mas a gente faz o quê? A gente coloca numa lista de espera e conforme a gente vai tendo, sei lá, um pedido de um grupo que reserva 3, a gente fala assim, olha, pode deixar que eu pego a sua reserva com 3 e eu coloco alguém que está esperando sozinho aqui. Então, a gente faz essa brincadeira de acomodar algumas coisas. Ou seja, 9 nem pensar. A gente já fez em alguns momentos, mas a gente gosta do número 8. O restaurante foi projetado para fazer 8 pessoas. É numerologicamente projetado pela Batian Canoe, é o nosso número da sorte. O nome do Tadashi tem 8 em toda a composição, então é igual ao nome da Toyota. Não tem 8. A Tadashi sim. É quando você soma todo Marcelo, Tadashi, Shiraishi. Shiraishi, não é Shiraishi. Todos são múltiplos de 8. E essa questão da numerologia pra gente é uma coisa que a gente tem um carinho, porque foi a Kanoe, a avó dele, que fez a numerologia. E no Japão, por exemplo, Toyota foi um nome, era Toyoda, né, com outra letra, por conta de numerologia eles mudaram. Então a gente tem esse misticismo. Nossa, que interessante, cara, essa história. E é muito louco, né? E você, só uma coisa que me ocorreu aqui antes da gente encerrar, que a gente já tá quase no limite, já estamos no limite, né, Ana? Tem gente que sei lá, que vai, sei lá, tô pensando assim, numa corporação, uma empresa super assim, que o cara faz a reserva e eles têm dinheiro para pagar, porque ele paga para um cara que quer fazer um agrado pro cara, então vamos mandar num restaurante mais bacana que tem, o mais difícil, não sei o quê, e o cara chega lá e não tem a menor noção, e causa, e não sei o quê, rola isso? Que é um cara que não é um food, que ele vai lá porque ele é um cara pago por alguém para agradar ele, mas o cara é um, sei lá... Você quer responder ou eu respondo? Responde você. Acontece. E é por isso que aí deve ser horrível, né? Pra você que tá ali atrás do balcão, horrível você fala, putz, esse cara não sabe a diferença de um salmão pro atum. Porque a pessoa não tá valorizando. A pessoa não valoriza. É por isso que a gente não aceita reserva de concierge, a gente não aceita reserva de secretária, assistente pessoal, porque é muita comunicação, é muito detalhe. Então, assim, a gente fala assim, legal, seu chefe quer fazer uma reserva, legal, assim, a gente vai pedir para você que ele entre em contato diretamente com a gente. Ou a gente se certifica de que essa pessoa vai fazer um trabalho muito bom de se comunicar com a pessoa que ela... Sim, então, o que é difícil de você averiguar, né? Via de regra, desde os Estados Unidos, assim, eu sempre deixo claro, eu não aceito reserva de terceiros. Então, assim, um concierge do hotel me fala, Tadashi, eu quero fazer uma reserva para um cliente. Eu falo assim, quem é o cliente? Não, ele é um cara. Eu falo, tudo bem, então fala para ele entrar no site, ler tudo que ele precisa ler, para ver se ele se interessa pelo restaurante de fato, e a gente faz uma reserva para ele. Eu entendo que você adorou o restaurante quando você veio, mas eu preciso me certificar de que a pessoa vai ter esse fit com o restaurante. Então, a gente já teve algumas situações, é raro, mas já teve, de pessoas, assim, cair de paraquedas e não entender nada, absolutamente nada. Mas faz parte do negócio. Sim. Eu acho que assim, a gente está aí não dá pra lidar com isso. A gente tenta mitigar o máximo de problemas que a gente pode evitar e talvez até se antecipar, né? Mas até completando isso, esse número de regras e recomendações que a gente dá, esse manualzinho de boas práticas dentro... que na verdade são importantes para que a sua experiência seja ainda melhor e a experiência de quem está do seu lado também seja melhor. Então, de novo, empatia, compaixão de quem está do lado, que também esperou 3 meses para jantar lá e está gastando a mesma coisa que você, na verdade, para que tudo corra bem, para que os nossos colaboradores, o nosso time possa performar de uma forma prazerosa. Eu fui embora do Brasil porque eu não encontrei isso. Eu não encontrava apoio dos donos de restaurantes para bancar essas minhas decisões, essas minhas intenções de entregar um serviço melhor. Né? O Brasil... Eles não entendiam o que era o omotenashi. Mas eu acho que é um não é o omotenashi que é o... Também. Mas eu acho que é mais complexo. Por exemplo, muita gente às vezes vai no restaurante e fala assim, nossa, eu já chamei, mas... Nossa, você é um cara muito sério. Todo mundo fala que você é um cara muito sério. Eu falo assim, mas... A conotação é muito louca, porque só no Brasil que eu vejo as pessoas falando que eu sou sério, mas num sentido meio ruim.
né? Eu falei, não, mas gente, eu sou sério porque eu preciso ser sério para poder entregar tudo isso que eu tô entregando. Mas quando a pessoa chega lá, ela se surpreende. Pô, Tadashi, achei que você é um cara de 80 anos, super chato, um mala, não sei o que. Eu falei assim, não, olha, é que eu gosto de poder me certificar de que todo mundo vai ter uma experiência incrível chegando aqui. Eu sei que, né, eu sei que parece um pouco, mas é que as pessoas não estão acostumadas. Mas se você vai no Japão, é um restaurante difícil, você tem alguns costumes a seguir. Mas isso só garante que todo mundo, inclusive o nosso time, também vai ter o suporte para poder fazer um serviço muito legal também. Então, é uma das coisas que eu percebo de diferenças assim culturais, de ter trabalhado em vários países diferentes e voltar para o Brasil e às vezes a gente é passado como lenda urbana, vocês são meio chatos, vocês são os puta de uns mala, mas é porque a gente se preocupa muito com a entrega. Sim, mas é isso que também dá o sabor para a uniqueness, né? Mas porque as pessoas não entendem que é por elas que a gente É por elas. que a gente está mas é para proteger exatamente esse planejamento todo de meses, como a gente começa a desenhar o menu, como é que os meninos passam a tarde, né, no detalhe do detalhe do detalhe. E eu acho que a gente só consegue... As pessoas, quando elas vêm, elas entendem. E aí é muito legal você ver a transformação do semblante. Essas pessoas ficam chocadas. E aí elas já estão terminando o jantar, já estão fazendo 2, 3, 4 reservas para frente. E é por isso que é difícil de você reservar. Porque quem tá indo... Tá garantindo reserva. Não quer deixar de ir. Olha lá, tá vendo? E, Márcio, eu vou conseguir. Deixa eu, pra gente finalizar, como que eu vou perguntar para vocês como que as pessoas acham vocês nas redes, né? Eu sei que o endereço não tem, mas elas acham você nas redes sociais. E se você, Tadashi ou Paty, pudesse colocar, depois de toda essa conversa que a gente teve, pudesse colocar eu sempre faço essa pergunta, um painel, um outdoor gigante, assim, na rua, com uma mensagem única, uma única mensagem que você vai dar para as pessoas, fora, não use perfume, não use batom, e não me venha com salmão. Qual a mensagem que você daria, que você colocaria nesse outdoor? Mas primeiro, onde que as pessoas acham vocês nas redes sociais? @Motebaco, ou Kanoe Restaurant no Instagram, ou na plataforma Explore Talk, que é uma plataforma internacional de reserva de muitos restaurantes incríveis que tem ao redor do mundo. É a plataforma que nós optamos. E os Instagrams pessoais de vocês? Paty Bianco com 2 T's e Y. E Tadashi_Shiraishi. Esse é o meu Instagram pessoal. Shiraishi. Galera, vai lá. Entre no Instagram dele, vocês vão ver que conceito bacana, que conceito difícil, né? Difícil. Eu reparo, eu entro no Instagram de vocês, eu sei que é um negócio difícil de fazer, eu sei a complexidade, porque eu sou cozinheiro, minha origem de formação é cozinha. Então eu sei que é complicado você fazer uma coisa pequena, dar certo com uma coisa pequena, fazer com que o DRE feche numa coisa pequena. É difícil você escalar um negócio, porque você não sabe para onde você vai escalar depois disso. É um assunto até que eu gostaria eu teria gostado da gente evoluir um pouco nesse assunto. Como que você pode ir daqui para lá, né, daqui para frente nessa questão de escala, mas a gente não vai ter tempo de fazer isso. Então vocês estão super de parabéns, cara, pelo trabalho. Se a gente inaugurar uma nova casa, na inauguração a gente vem aqui contar para você. Eu quero, no mínimo, conseguir uma reserva. Se eu conseguir uma reserva para daqui a um mês, eu já estou contente demais. Qual a frase que você vai deixar no Fala a sua primeiro. No painel? Tem um propósito, siga seus princípios. Eu acho que isso é muito importante. Assim, a primeira vez que eu vi o Tadashi fazendo um sushi, eu senti vontade de chorar. Foi o dia que eu decidi casar com ele. E porque eu senti no gesto, eu senti na entrega que tinha propósito ali. Então, acho que... Isso dá para perceber. Tem propósito, tem significado. E quando tem propósito e significado, as coisas acontecem. Uhum. E se você fica muito querendo escalar, querendo lucro, querendo atender todo mundo e abraçar o mercado, você perde o propósito. Então, eu falaria, tenha um propósito. É muito forte, um porquê muito forte, que o resto vem. Muito bom. Eu ia falar algo próximo, mas eu vou falar de uma forma que o que fez com que eu também decidisse abrir um restaurante no Brasil foi para, de alguma forma, mudar o que aconteceu comigo.
20 anos atrás, que eu perdi o interesse pelo nosso mercado porque eu não encontrei os desafios que eu queria para minha carreira. Então, mas não só isso, porque quando eu voltei também, né, do Japão, eu encontrei resistência, do tipo, Tadashi, você é muito jovem, eu não importa o quão talentoso você seja, o restaurante é meu, quem brilha nesse restaurante sou eu. E eu prometi para mim mesmo que eu faria um trabalho de cultivar essas novas gerações para que a gente não perdesse talentos. E para que a gente também pudesse cultivar e preservar o que a gente faz hoje, porque eu quero que, por exemplo, as novas gerações, os meus sobrinhos, por exemplo, possam continuar comendo algo que eu vi o risco de sumir. Na minha pré-adolescência, eu vi esse movimento de... Né, que eu acho que foi importante, porque a gente democratiza sushi, a gente acessibiliza, e muita gente que comeu sushi acessível hoje come no nosso restaurante, mas a gente precisa fazer um trabalho de Sim, de ser de legado. o guardião da causa. Exato. Então, hoje, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, e ela era a frase que definiu o Hidden, que é: um segredo, ele só continua sendo um segredo se a gente passa ele pra frente. Essa é a frase que eu tatuei no meu cérebro. Isso é o que me levanta todos os dias, assim. É isso que me fez acreditar no Lucas, é isso que me fez acreditar em todas as pessoas que já passaram pelo Motebaco, pelo Canoe. E só para você ter uma ideia, Politi, assim, desde que a gente abriu o Canoe, eu não fiz sushi até hoje naquele restaurante. Eu não peguei da mão deles e falei assim, deixa que eu faço. E esse eu acho que é o momento mais gostoso da minha carreira, porque você vê, assim, as sementes brotarem, dando frutos. E esse é, acho que talvez o momento que é diferente. É diferente quando você tá lá, 500 pessoas, e você sabe que você é muito bom. Então, assim, é até uma questão de maturidade de você saber que você pode ir lá pegar, tirar da mão da criança e resolver o problema. É quando você pega o videogame do seu irmão lá, que ele tá morrendo na fase do Mario, e você fala, não, deixa que eu passo, mas ele nunca vai aprender. Então, acho que esse é uma coisa que eu aprendi com a Paty, de ela confiar em mim, né? Assim, um cara meio maverick, meio assim, não, vou fazer do meu jeito e vamos lá. E a gente conseguir construir um ambiente sustentável e também que seja frutífero para quem vem trabalhar com a gente também. Então, esse eu acho que é o a grande mensagem que eu guardo para mim todos os dias. Cara, a gente... assim, se você tem algo que... O segredo pode ser sei lá, essa paixão que eu tenho pela cozinha japonesa, por exemplo, né? Ela só vai para frente se a gente continuar transmitindo ela. A gente tem de duas formas, ou o restaurante e através das pessoas que trabalham com a gente também. Ensinar as pessoas é uma coisa linda, né? Ver a transformação das pessoas e ver elas darem continuidade à cultura que você está tentando implementar, isso é muito legal. Pessoal, vocês estão de parabéns. Obrigado por ter participado desse podcast. Você que está aqui com a gente até agora e não se inscreveu ainda, toma uma atitude, você vê o conteúdo que a gente traz aqui para você. Aperta no botãozinho do seguir no Spotify. E aperta o botãozinho de... Qual é o botãozinho do YouTube? Não é de seguir, o do YouTube é de se inscrever. Posso só fazer um complemento? Eu sei que não sei se vocês vão conseguir colocar, mas é que eu ia só complementar. O projeto do Japão, do Japan Tour, a gente não criou porque a gente queria ir para o Japão e porque a gente vai ao Japão comprar todos os nossos utensílios e louças. A gente criou porque a gente queria fazer com que as pessoas chegassem no Japão e tivessem um entendimento ainda melhor do que a gente faz aqui no Brasil. Então, tá tudo muito conectado, né? Então, isso reverbera lá na frente, porque as pessoas, quando chegam lá, elas falam assim, nossa, entendi o que vocês fazem. Então, quem já foi ao Japão algumas vezes e quem costuma comer em restaurantes do mesmo estilo em Nova York, quando chega no nosso restaurante, se sente em casa. Não, e faltou a gente falar sobre um monte de coisa. Gente, eu falei que nem ia caber. Toda essa parte de high ticket, de mercado de luxo. Vai ter que voltar aqui, Paty. Eu volto um dia pra gente falar sobre isso. Vamos mesmo, vamos marcar mesmo. Vamos, como você constrói muito bom, uma pessoal. atmosfera. Nossa, Nossa, desse...